Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stop and Go. Aqui é a Vicky e eu tô com o Beck mais uma vez. Boa tarde. E dessa vez a gente tem convidados pela primeira vez. Então com a gente aqui temos a Paty Oi, gente! e o Samuel. E aí, galera? Pera, olá, gajos. Que ridículo! Olá, gajos, ok. Bom, nesse primeiro episódio com convidados, a gente vai falar sobre, ou debater sobre, talvez, as diferenças, semelhanças e as temporadas desse ano das 3 maiores categorias de monoposto do mundo: a Fórmula 1, a Indy e a Fórmula E. E quem sabe a gente chega numa conclusão de qual é a melhor categoria. Acho que esse é o nosso objetivo de hoje, beleza? Sim. Beleza. Simbora. Então vamos embora. Então, pra começar, qual é a categoria favorita de vocês? Eu não quero ser a primeira a responder. Alguém, por favor. Olha, eu vou deixar meu mestre falar, porque aí, dependendo da resposta dele, eu falo. Então vai, Beck. A NASCAR tá valendo na comparação? Não. Ah, Só monoposto. então com certeza é ainda. Aí agora, Samuel. Rapaz, eu me mantenho, eu vou de FE, que é a que... Por motivos, depois eu explico, porque pra mim é a FE. Ok. E você, Paty? Cara, eu tava pensando nisso hoje durante o dia, porque eu tenho a resposta emocional e a resposta que realmente gosta de automobilismo. Tipo, emocional sempre vai ser a Fórmula 1 pra mim, mas, tipo, quando você senta pra ver corrida, não tem o que seja melhor do que a Indy pra mim. Apesar de eu gostar da F1 também, né? Mas a Indy é muito bom. Pra mim é Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem Max Verstappen. Só isso pra mim Cara, importa. eu ia falar pra mim, tipo assim, a Fórmula 1 por causa do Lando e da McLaren, mas eu achei que ia ser muito clubista da minha parte, então eu só falei por causa do emocional mesmo. Aliás, tem uma coisa que eu sou na vida, é clubista. Eu ia falar a Indy, mas assim, a Indy o Palu ganhou, então eu me recuso a dizer a Indy por causa disso. Ai, Pô, aí você ganhou no argumento, mas na Fórmula E o Dennis ganhou, né? E mil fora. nossa, é verdade. O pior é que a Fórmula 1 tem um Boemia, né? Então tem isso também, né? Quem ganhou na Fórmula 1? Max Verstappen. Tem alguma coisa errada nisso? Não? Perfeito, viu? Exatamente. Bom, vamos começar então falando das 3 categorias por pontos específicos, beleza? Então vou começar falando da história. Vamos começar pela Fórmula E, que ela é a mais nova das 3. Ela foi criada lá em 2014 e desde 2020 ela tem o status de campeonato mundial, né? Vocês assistem a Fórmula E desde quando? Porque eu não assisto. Deixando bem Eu claro. assisto a Fórmula E desde a pandemia, que foi aquela rodada sexta, foi em Berlim, aquela rodada maluca lá que teve, que eu comecei a acompanhar a categoria fielmente. Essa rodada de Berlim é aquela que todo mundo fica falando que deu o campeonato pro Nick De Vries? Não, deu o campeonato da Costa. Ah, tá. Foi 2020. Ah, tá. O De Vries ganhou 21, né? Uhum. Verdade. Eu assisto desde 2021. E você, Samuel? Eu também assisto desde 2021, infelizmente, no campeonato que o De Vries. Apesar que eu já tinha assistido algumas corridas anteriores, mas como não era muito. Não tinha uma comunidade assim para incentivar a assistir e tal, aí eu comecei a acompanhar mais de verdade em 2021. Entendi. E Beck, o que tem pra falar sobre, tipo, a história da Fórmula E? Como que ela vem através dos anos? Tipo, ela foi criada, obviamente, pra ser uma categoria com motores elétricos, né? Mais earth-friendly, sei lá. Não sei uma palavra melhor que isso. Assim, eu vou falar muitos especulamentos aqui, porque eu não conheço a história da categoria A fundo. muito bem. Exato. Mas na minha cabeça, na minha cabeça de fanfic, eles fizeram a Fórmula E para evitar eletrificar a Eletrificar. Fórmula 1. Exato, eletrificação, não, vamos acertar as palavras. Eletrificar a Fórmula 1. Que a Fórmula E tem um contrato, né, por 50 anos que eles têm direito de ser a única categoria de monoposto elétrica, completamente elétrica, que é chancelada pela FIA. Então, Caramba! na minha cabeça, daqui 40 anos a Fórmula 1, daqui 45 anos a Fórmula 1 aparece de novo aí como elétrica, mas na minha cabeça foi para evitar qualquer chance da Fórmula 1 ser elétrica. E também foi um... Eu não sei se a ideia foi inicialmente fazer uma categoria para desenvolver as baterias, a gente sabe que eles não desenvolvem hoje em dia as baterias na Fórmula 1. Uhum. Ou sei lá, foi um combinadão ali dos pilotos que ficou sem vaga no começo dos anos 2010. Falou, galera, bora criar uma categoria aí, né? Mó chatão ficar sem correr. A WEC ainda tava meio mais ou menos, das pernas, a Indy também não tava muito viva.
Então, na minha cabeça foi isso. Faz sentido. Eu não faço a menor ideia. A história da FE veio também com o Totti, né? O Totti foi da Ferrari, saiu pra Fórmula 1 e tal. E aí o Totti, ele trouxe, né, com os empresários e tal. Eu não lembro muito bem a história, mas eu acho que foi alguma coisa de... Não sei se foi em Paris que aconteceu, em que eles combinou com o empresário lá sobre essa questão, né, da discussão da redução da emissão de carbono. E vale lembrar que o Touch também é da ONU. Eu não sei nem se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas enfim, ele também é da ONU, então tinha aquelas questões da Agenda 2030 da ONU, de redução de carbono, etc e tal. E aí ele teve a ideia de fazer essa questão de uma corrida elétrica, porque assim, a Fórmula 1, de fato, como o Berg está falando, a Fórmula 1 estava caminhando a eletrificação na época, né, que já estava preparado, inclusive, desde 2008, algumas fontes dizem, para introduzir os motores híbridos. Tanto que a Mercedes foi uma das principais apoiadoras, tal, e foi nesse pensamento de 2014 que a Mercedes fez sua equipe para entrar na Fórmula 1 de novo em 2010, né, a volta, apesar que ela já tinha os motores com a McLaren. E aí, depois disso, aconteceu as maracutaias lá, obviamente, até chegar em 2014, que eu acho que foi a primeira Fórmula E também, né, junto ali, que coincidiu justamente com o início da hibridização também da Fórmula 1. Mas eu acho que concordo um pouco com o Beck, se parar para analisar essa perspectiva da, da criação da Fórmula E, ela é muito para tentar evitar também essa eletrificação da Fórmula 1, eu acho. Entendi. Bom, então, essa é Você viu que basicamente a ele acertou a história. palavra de primeira, né? Eu Aham. achei meio triste. O Samuel é alto nível. Eu só aprendi tudo isso com meu mestre, então. Bom, já que a gente estava falando que a Fórmula E nasceu para evitar a eletrificação da Fórmula 1, vamos pular direto para a Fórmula 1, certo? A Fórmula 1 existe desde 1950. Cara, é muito tempo. Vai fazer 100 anos já. 100 anos de Fórmula 1. E qual é a história da Fórmula 1? Essa aí eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, né? A Fórmula 1, ela era o campeonato de Grand Prix separados, né? Tanto que a gente tem oficialmente 7, 6, 8 etapas oficiais na temporada de 1950, mas a gente tem 14, 15, quase 20 grandes prêmios que não foram oficiais da temporada. Surgiu também para chancelar realmente esses Grand Prix e fazer um campeonato. E depois ele foi adotado pelas montadoras, aí eles começaram a usar a Fórmula 1 tanto para experimento aerodinâmico, né, com os carros, e tanto com o experimento nos motores, que a gente tem um monte de fabricante entra Ferrari, entra Dacia, Alfa Romeo, que é Ferrari, então é uma coisa. A Van Wall, a própria Cosworth, eles começam a ter um desenvolvimento interessante de motor e até anedotas muito incríveis do Enzo Ferrari de aerodinâmica só para aqueles que não sabem fazer motor. E a gente vê como a Ferrari não está sabendo fazer isso. Eu sou convidado ao podcast para ouvir falar mal da Ferrari e vocês estão vendo isso. Mas falar mal da Ferrari, assim, é impossível falar bem, né? Estou amando. A união de maclaristas aqui, gente, que isso? Como se você não fosse! Só na Indy e na FE agora que o Band foi pra lá. Eu só quero dizer que falar mal da Ferrari me machuca também, porque eu torço pro Alfa Romeo, então, infelizmente respinga na gente. O único torcedor vivo da Alfa Romeo. Você, a mulher do Bottas e os pais do Joe. Cara, eu tenho certeza que nem o Bottas torce pra Alfa Romeo. Tenho certeza. Mas o Beck torce. Era de ouro da Alfa Romeo desde o Fangio. Desde lá, é a melhor época. Essa é a melhor. Bom, essa é a Fórmula 1, que a gente já conhece muito bem. A maior categoria, né, de automobilismo do mundo, com certeza.
Pelo menos a mais famosa. Assim, disparado. Saiu recentemente o gráfico de quantos eram vistos. E, tipo, Fórmula E tava. Inclusive, a Indy perdia até pra NASCAR, se eu não me Nos engano. Estados Unidos, né? Não, mas a Índia é atropelada pela NASA. Dá até dó da comparar. Não, se fosse Estados Unidos, a Fórmula 1 estaria menos, porque a Fórmula 1 bateu uma quantidade ótima. Mas eu acho que a NASCAR perdia para. Não, Indy perdia para NASCAR. Não sei se o Beck lembra A desse NASCAR é gráfico. muito mais popular que a Indy, não é? Nos Estados Unidos? É A sim. Índia, ela não perde pra NASA. A Índia é atropelada pela NASA. É, Tanto que eu vi o levantamento um tempo atrás, das 40 provas mais populares do ano. Aham, eu vi esse. do ano, 36 eram da NASCAR. Um era a Indy 500, um era um GP aleatório da Fórmula 1, devia ser Miami, Era Miami mesmo. e o outro era a NASCAR, só que a categoria de base. A NASCAR é muito popular nos Estados Unidos. Muito, muito, muito. Uma coisa que eu acho que ajudou muito na popularidade da Fórmula 1 é que ela foi a única categoria, principalmente monoposto, que não se partiu, não teve uma cisão no meio dela. Até teve algumas conversas de cisão na época do Senna, né? Só lembrar da vez que eles se recusaram a correr na África do Sul, que teve uma época que as montadoras britânicas começaram a boicotar a Fórmula 1, falando que ia criar categoria própria, mas de verdade, nunca ocorreu uma cisão. A Indy, por exemplo, ela partiu no meio na década de, não sei, alguma década, hein? Ela partiu no meio, virou kart e RL, e, pô, isso quebra muito a popularidade, porque tem duas categorias iguais correndo ao mesmo tempo. Uma vai tirar a audiência da outra. E a WEC, mesma coisa. A Fórmula E ela é muito recente, então obviamente ela não é tradicional. Não deu tempo de fazer isso ainda. Foi em 96 o Beck, só para confirmar a informação. Muito obrigado. E a WEC é outra, né? Que tá, pô, a WEC até 2015 estava completamente falida. Reviveram a categoria esse tempo e agora ela está sendo abraçada pelas montadoras justamente porque a Fórmula 1 está limitando o desenvolvimento dos motores e coisa e tal. Sim. E aí eles estão usando a WEC pra isso, né? Basicamente. Mas eu acho também que é muito pela questão de perceber que, por exemplo, a Fórmula 1 é sobre carros monopostos e o NASCAR seria mais ou menos, acho que estoque, né? Carro estoque. Então seria basicamente você perceber ali que, por exemplo, a Indy, nessa percepção, apesar de ser essencialmente americana, eu acho que tem aquela questão, ela tem uma categoria ali é, que talvez, vamos dizer assim, oculte ela um pouco, que seria a Fórmula 1 de fato. Né? Obviamente que a NASCAR poderia ter a WEC nesse sentido, mas não faz nem muito sentido, assim, né, nesse caso. E também, como você falou, né, a WEC tava fodida um dia desses. Opa, não sei se podia falar essa palavra aqui. Pode. Só pode falar essa palavra quando se referir a Nick DeVries. Também. Tá ótimo. Bom, já que estamos falando da Indy, vamos pular pra Indy. Que é a categoria americana. Que é simplesmente genial. Ela existe desde 1996, então ela tem a minha idade. Nasci junto com a Indy. E sei lá, a Indy ela é muito popular nos Estados Unidos também. Não, ela perde pra NASCAR, óbvio. Mas é uma categoria que, na minha opinião, deveria ter mais amor, porque ela é, tipo, mais atenção, no caso. Ela é muito boa. É muito bom assistir Indy. Nossa, eu achava que a categoria era muito mais velha. Tô em choque. Em si ela é mais velha, só que como eu disse, teve a cisão entre ela na década de 80, né, principalmente na e ela foi reunificada em 96, Que é o que importa. que é o que importa, exatamente. Mas a primeira Indy 500 aconteceu em 1911. Ah, bom, agora fez mais sentido na minha cabeça. A Indy 500, inclusive, chegou a ser parte do calendário da Fórmula 1. Não que alguém, piloto de Fórmula 1, corresse na Indy 500, mas fazia parte. Seria até uma boa pesquisa depois para saber quem foi que ganhou a Indy 500 das Fórmula 1, porque entra nas estatísticas, mas eu ia comentar sobre isso mesmo, sobre essa curiosidade. Eu tenho certeza absoluta que a Wikipédia tem uma lista de vencedores da Indy 500. Achei. É que foram 11 anos, né? Então vai ser uma listinha meio longa. Samuel, você sabe os anos que teve a Fórmula 1?
A Fórmula 1, ela começou em 50, depois da Segunda Guerra. No caso, o que você queria perguntar foi Da Indy, do caso da 500. da Indy na Fórmula Aham. da Indy 500. Não me recordo, mas eu acho que 65 teve, sei lá, o Jim Clark ganhou o IndyCar não, o 500 milhas, eu não sei. Ganhou? Não sei, eu não lembro, eu não tô com essa informação na memória, mas Foi de 50 a 60 que teve 20 500 na Fórmula 1. 50, 60? Então, aqui sobre o Jim Clark na Indy Eu acho 500. que deve ter corrido quando já não era mais qualidade. porque ele ganhou em 1965. Ó, tá bom de memória, Sam. Mas de 50 a 60, os vencedores foram Johnny Parsons, Lee Wallard, Troy Huttman, Bill Vukovich de novo, Bob Swilkert, Patty Flaherty, Sam Hanks, Jimmy Bryan, Roger Ward e Jim Ratman, todos americanos. Só uma pergunta, o Beck, você sabe me dizer se esse Johnny Parsons tem algum parentesco aí com nossa fonte favorita, que é o Bobby Parsons? Não, como o Bob ele é britânico, eu acho que não deve ter nada a ver. Acho, talvez tenha. Ah, é verdade, Bob é britânico, eu tinha esquecido. Bom, a gente desviou do assunto. Tadinho só. Mas enfim, eu não sei muito sobre a história da Indy, mas aí, como se disse, ela era uma categoria, se dividiu em duas e depois, em 1996, ela voltou a ser uma só. É isso, né? Exato. Tanto que na época, a kart, que era a kart, que Hum. era uma das categorias que era Indy, mas não era Indy oficialmente, ela chegou a disputar popularidade com a Fórmula 1. Principalmente no Brasil, que foi aquela época que a Fórmula 1 que a gente estava sem vários brasileiros, lutando na pole, né, na ponta, que o Senna tinha morrido, o Barrichello não tinha pego a responsa ainda. E é isso, né? Só isso mesmo. Beleza. Bom, vamos seguir em frente e vamos falar um pouco do grid e de como ele funciona, né, nas três categorias. Então vamos começar pela Fórmula E. A Fórmula E, ela tem 11 equipes. Cada equipe tem 2 pilotos, então são 22 pilotos no total. Na Fórmula E, esse ano a gente teve o Stoffel Van Dorn, o John-Eric Verne, o Sérgio Sete Câmara, Dan Tickton, Robert Fringes, Kelvin Van der Linde por 3 rodadas ou 4 rodadas, Nico Miller, Jake Hughes, René Hest, o Max Gunter, Eduardo Mortara, Oliver Rowland, Roberto Meri, Lucas de Graça, Mitch Evans, Sam Bird, Antônio Felix da Costa, Pascal Wehrlein, Sebastian Buemi, Nick Cassidy, Norman Nato, Sasha Fenestraz, Jake Dennis, André Lottery e David Beckman. O Gold! Eu devo dizer aí que pelo menos 10 nomes dessa lista deveriam estar aposentados ou não foram pilotos. Caraca! De graça. Ele é um deles mesmo. Eu não aguentei. Essa foi muito boa. Peraí, você merece um. Você tinha isso o tempo todo e você nunca usou. Eu descobri isso Mentira, que hoje. tem isso aqui. Tem, eu descobri hoje. Mentira. Fantástico. Mas enfim. Já na Fórmula 1, nós temos 10 equipes, também são 2 pilotos por equipe, e então são 20 no total. E o grid de 2023 da Fórmula 1 era composto por Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Sergio Pérez, Logan Sargent, Alex Albon, Nick De Vries, até metade da temporada, que foi substituído por Daniel Ricciardo, que foi substituído por Liam Lawson por um tempo, Divo. e Yuki Tsunoda pra fechar o grid. Amiga, eu consegui ver você sorrindo enquanto ela pronunciou Oscar e Lando. Ela citou 10 pilotos, um terrorista e o resto tudo aposentado. Devemos concordar. É difícil discordar. E na Indy, a gente tem 12 equipes, e a quantidade de piloto por equipe muda, até porque tem muitos pilotos que só entram para algumas rodadas, né? Exato. Então a gente tem de 25 a 30 pilotos no total durante uma temporada. Você quer que eu fale bonitinho os pilotos que fizeram temporada completa? Eu tenho separadinho. Por favor. Na Indy a gente teve, nesse ano, de 2024, 23, tô no futuro, desculpa. Alex Palou, Scott Dixon, Marcus Ericsson,
Marcus Armstrong fazendo apenas as corridas de rua e corridas normais. Takuma Sato fazendo apenas os ovais. Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, Will Power, Pato Wade, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist, Christian Lundgaard, Graham Rahal, Jack Harvey, que foi substituído pelo Conor Daly, que foi substituído pelo Yuri Vick, Colton Herta, Kyle Kirkwood, Roman Grosjean, Devlin De Francesco, suposto piloto, Rinus VK, Conor Daly, que foi substituído pelo Ryan Hunter-Reay, Eric Carpenter, que só fez os ovais, Callum Ilott, Agustin Canapino, David Maluca, Stingray Ross, Edil Castro Neves, Simon Pagenaud, que quebrou a cabeça, foi substituído pelo Conor Daly, depois foi substituído pelo Linus Lundqvist, depois foi substituído pelo Tom Blanc, e por último, Santino Ferrucci e Benjamin Peterson. Perfeito. É isso aí. Bom, comparando esses três, os grids, a quantidade de piloto, os pilotos em si, o que vocês têm pra dizer? É que assim, né, que a Fórmula 1 não tem os 20 melhores pilotos do mundo, mas nem fudendo. É, com certeza. Não, óbvio que não. Só tem os 19. E o Callum Ilott tá na Indy, infelizmente. Ou não, né? Ou não, Callum Ilott, meu Deus. Mas aí o Beck tá afirmando que 19, nesse caso, tem um que é o terrorista, né? Então, tipo, é isso aí, Beck. É todo mundo menos George Russell. Exatamente. Mas é exatamente isso. Os melhores do mundo, menos George Russell. Caraca! 19 pilotos e George Russell. É a realidade, uai. O que eu vou fazer? Eu não tava esperando por essa, mas concordo tanto. Eu sabia que era isso. Não, mas ó, assim, eu não assisto Fórmula E, então pra mim é muito difícil de falar. Porém, quem vocês acham que é o melhor piloto da Fórmula E atual? Eu vou dizer o Jake Dennis, assim, no sentido de não clubismo, porque eu ia falar Nick Cassidy, talvez por memória afetiva, por ele estar na equipe que eu torço e tal. Mas essa temporada do Jake Dennis, ele foi uma consistência de adaptação, inclusive, pela Gentry, e o Jake Dennis merecia há um tempo também. Mas ele foi o melhor piloto porque, além de ele conseguir se adaptar ao que o grid exigia dessa forma, que não é o seu carro mais rápido, mas sim seu carro mais consistente, eu acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma avassaladora ao ponto de bater recordes. No fim, assim, a gente até pode dizer, tanto que não é muito comum na Fórmula E, eu acho que deve ter sido a primeira vez que não chegou na última corrida com uma disputa ao título. O título já estava definido antes disso. Ao ponto de você ver como o Jake conseguiu premir ali uma força. Também eu não posso dizer assim, pode ser que o carro ajudou, talvez, né? Também eu acho que talvez, porque o outro companheiro dele era o Lottery. E o Lottery não correu nada. Então, também eu não posso dizer assim a que ponto foi o carro e não o piloto. Então, eu vou dizer que foi o piloto, o Jake. Então, pra mim, o Jake é hoje o melhor piloto da Fórmula 1. Eu não tenho opinião, eu realmente não assisto Fórmula E. As poucas vezes que eu assisti, estava sempre torcendo para Dan Tickton. Porque ele falou que ele é o melhor piloto de lá, que ele é melhor que todo mundo ali. Muito bom a experiência torcer para Dan Tickton. É o Cristiano Ronaldo da Fórmula 1. A cabeça dele ele é o melhor. Isso humilhou. Eu me ligo com o Cristiano Ronaldo, né? Desculpa, Cristiano Ronaldo, tamo junto aí. Meu Deus! Sei que você tá ouvindo o podcast. Coitado do Dan. Pior que o Cristiano Ronaldo fala português. É que o Dan é um pouco mais, o Dan mais bonito, no caso, né? Tipo, a gente tem que verdade, deixar claro. Mas isso não é difícil. Cristiano Ronaldo parece... Sabe, o povo fica falando que o George Russell parece um boneco, o Cristiano Ronaldo parece mais ainda. Cristiano Ronaldo é manequim. Amiga, a gente vai ser cancelada pelos fãs do George. O TikTok na época é loirinho, que a Kátia adorava essa época dele, ele tava parecendo o Piu Piu. O Piu Piu maluco. O piu-piu do mal. Ai, ai. E você, Paty, você tava torcendo pra quem na Fórmula E? Você que assiste? Cara, eu tava torcendo muito pro Nick. Tipo assim, muito, muito, muito. Tanto que eu achei que em algum momento ele ia conseguir. E, na minha opinião, ele é o melhor piloto. Não estarei defendendo o Jake Dennis aqui. Ainda bem que falou assim, né? Porque eu me sinto mais aliviado. Cara, eu acho que ele tem uma margem de crescimento muito grande na categoria, sabe? Eu tô bem ansiosa pros próximos anos dele na Fórmula E.
Eu também tava torcendo pro Nick Cassidy no final. Eu assisti, acho que as 3 últimas rodadas. Porque ele é amigo do Liam, mesmo ele trazendo uma sorte pro Liam. É verdade, é verdade. Acho que é mal de neozelandês ser azarado. Mas quando eles estão junto, é assim, é uma coisa assim, o universo castiga. Castiga. Sobre a Fórmula E, Uhum. tem 5 pilotos que eu acho que cabem no grid da Fórmula 1. Caberiam ali sem passar vergonha, né? Então tá, Dan Tickton e os outros 4. Gente, não dá pra negar que ele traria um entretenimento incrível. Eu tô brincando. Assim, só pelo entretenimento. Gente, eu trocaria ele fácil por muitos pilotos, assim. Eu Muito. sinto muita falta dos rádios dele da Fórmula 2, cara. Teve um, eu juro, Nossa. acho que ele ficou a volta inteira falando. 1 minuto e meio falando sem parar. Terror da vida, ser engenheiro dele. Meu Deus. Sim. Não, agora fala, Beck, desculpa. Eu vou jogar só a última polêmica aqui. O Tickton não tomava a ultrapassagem do Leclerc que o Checo tomou, tá? Até porque os dois iam capotar Claro pro que muro. não, ele ia jogar o Leclerc no muro. Sim. Não ia sobreviver os dois no muro e aí a Max Verstappen ia ganhar. Quem que ia pro pódio? Ele mesmo, Stembanov. Ocon, exatamente. Meu Deus. Não, foi melhor ter o Leclerc ali, foi melhor ter o Pérez ali, não o Tico, né? O crime não Aham. poderia ser cometido. Sim. Por favor. Bom, quais são os 5 pilotos que você acha que caberia na Fórmula 1? O próprio Nick Cassidy, que todo mundo aqui mencionou, né? Craque de bola, corre muito, deixar o carro o dia inteiro. E carregando a nossa querida escuderia WhatsApp. Porque o outro piloto é o Boemi, né? Então não é muito difícil. Também tem o Jake Dennis, que seria o piloto que eu gostaria de ver no projeto do Andretti. E o Jake Dennis mais um. Porque o Jake Dennis é muito bom piloto, ele foi bem discreto na base, mas ele conseguiu se reinventar na Fórmula E. O terceiro piloto é o Yannick Vergne, que na minha opinião é o melhor piloto do grid da F1. Puramente por clubismo. O próprio Pascal Wehrlein, que também é um baita piloto, que foi injustiçado Adoro esse, concordo também. foi injustiçado na Fórmula 1, infelizmente, ali, né, Ericsson. O Ericsson só faz coisa ruim, né, gente? Só, a gente vai A chegar nele. instituição Marcos Ericsson foi... Pelo amor de Deus. E o último, com certeza, disparado, talvez o segundo melhor do grid, ele atrás só do Vergne, só porque o Vergne é muito... Porque eu já falei que o Vergne, senão eu diria que esse é o melhor piloto do grid de verdade, que é o David Beckham. Ah, sim. Não preciso Sabia. entender comigo. Nossa, eu tava esperando. Você tava esperando assim, é o Mitch, gritando aquele. Ah não, David Beckham. Eu não preciso estender, vocês verão campeão pela VAR na Fórmula 2 ano que vem. Ah, tá. Meu Deus. Ah, e só um adendo, tá? Veremos Jake Dennis num Fórmula 1 esse final de semana. É verdade. Ele vai fazer FP1 pela Red Bull, né? Ou pela... Quando será que tá o ódio? Pela Red Bull. Quando será que tá o ódio do Dennis liderar o F1? Caraca, Dá pra fazer genial. sim, né? Ele vai entrar no carro do... Bom, é bom essa aposta, hein? Eu vou Eu apostar. gostei dessa aposta, achei uma boa ideia. Eu vou apostar. Se eu ganhar a aposta, eu consigo comprar a Argentina inteira. Vocês já pararam pra pensar que o Helmut, o galera, o Horner, pode ter colocado os dois, o Hadjar e o Dennis, pra fazer o F1 juntos, pra ninguém ganhar do Pérez? Ah, é tudo. Não correu o risco de ninguém humilhar o Pérez. É tudo... não, desculpa. Se colocasse o... Que a lógica da Vicky era, colocou juntos pra o Jake humilhar o Hadjar pra ver se o Marco acorda e demite o Hadjar, mas eu acho que não é a lógica. Não, o Hadjar é filho dele. Porque, se o Lawson sobe naquele carro, eu tenho dó do Pérez. Eu acho que o Liam ia humilhar o Pérez. Muito, facilmente. Até o Vips andou perto do Pérez, pô. Eu vi. Sim, o Yuri Vips, quando ele andou perto do Pérez. Isso é ridículo. Ele andou, a meio segundo do Pérez. Coisa absurda. E em Barcelona, que é a pista mais técnica da temporada. Depois de Singapura, mas Então. pra fortalecer a história. Bom, já que a gente pulou pra Fórmula 1, falando de Fórmula 1, quem é o melhor piloto do grid pra vocês e por que Max Verstappen? Esse eu acho que não tem conversa, né? Ou vocês têm algum argumento? Não, concordo plenamente. Não tem como. Eu só tenho argumento no quesito pole mesmo, inclusive fazendo os cálculos aqui, o Charles Leclerc tem taxa de win pole de 21%. Tem alguém que conseguiu esse feito? Vai diminuir ainda. Olha, eu poderia dizer que era o Max Verstappen, né? Mas ele tem uma mancha na carreira que, na minha opinião, ele perdeu na Fórmula 3 pro Ocon.
Pergunta pro Reginaldo Leme, ele sabe. O Reginaldo Então- Leme. Ai, cara. Eu não consigo, não. Então, na minha opinião, não dá pra falar que ele é o melhor do grid assim com toda certeza. Mas esse ano ele foi o melhor do grid. Então, o melhor do grid é o Ocon, uai. É que também é meio complicado, tá? A mancha é justamente pra perder do Ocon. Foda. Pelo amor. Não, mas assim, falando sobre Max, eu acho que é muito unânime, né? Ele ser o melhor. E principalmente vendo o desastre Sérgio Pérez no outro carro, né? Isso, assim, deixa mais escancarado o quão o Max tá imparável nessa temporada. Sim, porque é claro que ele tem o melhor carro do grid. Tipo, ninguém vai discordar disso. Tirando 3 malucos no Twitter. Todo mundo vai concordar com que ele tem o melhor carro do grid. Mas você vê o desempenho do Checo, acaba, tipo, deixando o desempenho do Max mais impressionante. Eu acho que a nossa discussão deveria ser quem é o segundo melhor piloto da temporada nesse ano. Eu sei a minha opinião. Ela vai dizer Lando Norris. É óbvio que eu vou dizer Lando Norris. Você tem o meu apoio! E eu vou contestar aqui, eu vou dizer Fernando Eu vou Alonso. contestar os dois e dizer Lewis Hamilton. Nossa. Por motivos de. A reação. Por motivo de me perder no personagem. E olha que eu gosto do Lewis, hein? Eu vou trazer uma informação aqui depois sobre Fórmula 1 e Fórmula E, mas assim, eu queria dizer também como nas últimas 2 corridas, o segundo melhor piloto, e aí só nas 2 últimas corridas, tá? O segundo melhor piloto do grid foi Lance Stroll, tá? Ah, você tem um argumento, né? Realmente, ícone incompreendido. Capaz de ser o que mais funcionou mesmo. Ele foi. Porque ele Meu Deus. não, tipo, ele não botou mais que o Max, né? É que o Pérez também não. E o Lando teve DNF nesse segundo, senão seria ele, eu acho. Sim. O Leclerc não largou na primeira. Ele é o É. terceiro. Nossa, Stroll. Ele é o terceiro melhor do grid, olha só. Não, mas Assim, se a temporada fosse de 2 corridas, tenho medo do que o Stroll faz. exatamente. E não, mas falando sério, tipo, ele fez 2 corridas muito boas, que ele largou de P19, porque classificar aí não é com ele, entendeu? Mas nas 2 ele terminou no top 5, pô. A Aston Martin fez uma puta boa estratégia. Eu também acho, mas é incrível tudo que brasileiro toca, né? É maravilhoso. O brasileiro foi mexer com o menino, olha ali, ó. Foi, gritaram pra ele lá, ele veio em Interlagos, começaram a gritar pra ele, o Drogovic vai pegar seu lugar. Ele falou, não vai, quer ver, vou provar. Mas nem pra gritar pro Sargent, né? Só pra ele ganhar a corrida do Las Vegas. Não, porque se gritassem isso pro Sargent, é capaz dele bater nas 2 corridas, sabe como ele é, né? Eu acho assim, ele tava assim, eu acho que eu não quero mais correr. Aí quando falaram isso do Felipe Drogovic, ele tá correndo agora só no ódio mesmo. Pior que eu não duvido. O Aham, eu ódio acho que ele, move o mundo. eu acho que ele tava tipo preguiça. E daí agora ele falou: vocês duvidam? Nem foi lá, né? Então. Mas tomara que pare, né? Não gostamos da Aston Martin assim, não, por favor. Não gostamos. Queremos McLaren no topo. Exatamente. Assim, né? Eu gostaria que a Aston Martin tivesse assim ano passado, mas como não, pra mim agora tá meio que É foda-se. verdade. Com o Seb, né? Exatamente 1 ano hoje da última corrida dele. Todos vivos. Assim, eu sou a favor. Obviamente eu sou time Audi, mas a partir do momento que a Toyota começa a se engraçar para da McLaren, talvez eu mude a torcida. Cara, mexe num ponto muito sensível. Eu quero ver o que a Toyota tá aprontando aí. Inclusive, eu sou muito ansiosa pra essas novas mudanças e tal. Muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Eu sou ansioso pra ter o Max Verstappen na Ferrari em 2026. Para de Nem se ele desejar se mal pra odiasse ele. muito. Nem se ele se odiasse muito, sabe? Muito. Eu quero muito ver o Verstappen na Ferrari torcendo pra Red Bull fazer um motor de latinha de energético. Aí ele fala, mano, dá não. Vamos com uma equipe séria. Eu vou pra Williams. Absolutamente nada a ver. Eu acho que ele corre pelaquela categoria dele que ele patrocina, mas ele aposenta da Fórmula 1 sem ir pra Ferrari. Principalmente, né, no que tá Eu agora. também acho. Isso aí é loucura da cabeça de Samuel, que acha que todo mundo vai pra Ferrari. Tá, mas a criança desenha o carro de qual cor? Vermelho? Exato. Não é pelo Panjo. Mas ele vai dizer assim, é vermelho da Alfa Romeo. Ai, que ódio. Gente, mas esse tópico, eu acho que Lewis Hamilton iria antes pra Ferrari do que o Max Verstappen. Eu acho que o Hamilton perdeu o bonde pelos Ferrari. Eu também acho. Eu acho que a Ferrari não iria atrás dele, não sei.
Se fosse pra 2000, se eles não tivessem levado com o Sainz, aí eu talvez no mundo, Ai, pode ser. O Sainz tem contrato até onde? Até quando? Até quando a Audi entrar na É. categoria? 2024. Mas parece que vai renovar. Mas vamos falar de nível técnico aqui. O Hamilton perderia pro Sainz da Ferrari. Caraca, eu não entendi nada que você falou. Repete, sem gritar. eu entendi ele falando que o Hamilton perderia pro Penistran. O Hamilton perderia pro Sainz da Ferrari? Perderia pro Sainz na Ferrari. Ok. Pô, aí tu jogou Cara, o nosso pratão pra merda, né? Tadinho. Samuel, Meu Deus. o Lewis Hamilton não está perdendo pro Carlos Sainz, nem com o Carlos Sainz de Ferrari. E ele de É Mercedes. verdade. Mas assim, a Ferrari também pode o Sainz. A gente não pode dizer uma coisa aqui. Mas assim, eu acho que em equipe assim, não o Hamilton indo pra Ferrari, eu acho que ele perderia. Não no sentido assim, tipo, perderia se fosse por 3 anos, mas perderia o ano, igual o Leclerc tá perdendo, obviamente. Enfim, o Hamilton perdeu pro Russell, né? Tipo, por azar, sei lá. Mas, Pô, enfim. verdade. Por azar nada. Ele Isso é- passou meio ano fazendo teste nessa porra dessa. Aí eu vou ter que defender. Não, falar que perdeu pro George Russell é muita humilhação. É verdade. A gente tem que falar por azar, porque assim, porque o azar foi escolher o carro dele para testar. Não, o azar dele foi ele tem um companheiro de equipe tão incompetente que teve que usar ele de cobaia. E Entendeu? na única corrida em que o carro tava bom pra vencer uma corrida, Ele deixou ganhar. nosso querido Max Verstappen fez a boa, né? Tirou metade do carro do Hamilton. Qual? Não, o Hamilton deixou o George ganhar. Essa parte. No Brasil, sim. E isso me dá sentimentos de. Igual o 2020. Lando deixou o Daniel Ricciardo ganhar em Monza. Fala mesmo. Não era pra verbalizar. Deixou ganhar. Não. Que Ricardo ódio. é o melhor piloto do grid. Depois de todos os outros, é claro. Então a gente tá assumindo aqui que britânica é tudo broxa, deixa os outros Que ganharem. Uhum. isso? É verdade. Ok, já que chegamos nesse nível, vamos pular pra Indy? Pra gente falar agora, vamos falar de americano, né? Chega de britânicos e europeus. Exato. Quem é o melhor piloto da Indy pra vocês? E pra quem vocês torciam? É pra revelar assim, de graça? Pode falar. Stingray Rock. Nunca houve um piloto com um nome tão legal no grid. Muito bom. Não, Eu ainda espero coisa séria, sabe? tem pessoas com nome mais legais. Tirando a parte que eu torcia pro Stingray Rock só pelo nome, não tem ninguém na Indy que eu seja muito... Eu torça muito. Talvez um pouquinho pro Kirkus. O Kirkus tá de Andretti, então não conta. É tipo correr, sei lá, de Ferrari. Eu acho que um nome muito bom aqui, acho que a Vicky já vai saber falar, mas é David Malucas. Porque Malucas no nome é muito. Sim! Malucas é um bom nome, mas quem poderia imaginar que você ia falar David Malucas? Quem poderia imaginar isso? Meu Deus. Scott McLaughlin. Inclusive, a gente tem que falar de nível técnico também, né? Que a Dale Coyne vai substituir o David Malucas pelo Lando Fittipaldi. Assim, tem uma queda meio brusca. Nossa senhora. Eu acho que era menos pior eles publicarem oficialmente que eles estavam querendo fazer o time. Nossa, verdade, ano que vem tem o Fittipaldi. Mas depois a gente chega no ano que vem. Desse ano, eu tenho... a pessoa que eu torcia era o Joseph Newgarden. Por motivo nenhum. Uma vez eu tava assistindo e ele tava dando entrevista. Eu falei, nossa, que sotaque legal. Loirinho! Loirão. É. E, claro, o Callum Ilott, porque de... cara, pela história, sabe? Foi o primeiro piloto que eu torci na Fórmula 2, foi Callum Ilott. Querido, desempregado. Desempregado. Eu não sei o que eu tenho algo contra o Ilott, eu não sei o que é, mas eu acho que é porque ele perdeu pro Joe. E na época eu não gostava do Joe. Mas agora que eu gosto do Joe, eu comecei a gostar do Ilott. Mas antes eu não gostava do Ilott. Ele não perdeu pro Joe? A vaga. Não, ele perdeu a vaga pro Mazepin. Ah, é verdade. Verdade, mas ele perdeu pro Joe, tipo, não foi em pontos. O pontos do Joe ficou 175, ele 200 alguma Sim, ele coisa. perdeu pro Mick. Mas em disputa interna, ele perdeu. Ai, não lembro. Ele perdeu pro Mick. A gente não menciona, tá? Fala de piloto bom, por favor. Por favor. Vamos falar de nível técnico aqui. Mick e David Malucas na mesma equipe era 21-0 para o Malucas. Sim, Óbvio, mas com só facilidade. tem um piloto, você só falou um. Não, depende. Se fosse na Haas, em 2019,
19 não, 21, perdão. Provavelmente ia ser 21-0 em quali, mas em corrida, o Mick Schumacher ia ganhar, porque ele ia bater no Malucas, que os dois não estavam largando a última fila, ele ia bater no Malucas em todas as corridas, então provavelmente ia ganhar. Bolão, prejuízos pra equipe. Caraca, pior. É claro, ia ser DNF contra DNF, porque depois ele ia partir o carro no meio, mas se ele ia bater no Malucas primeiro, ele ia. Gente, vocês às vezes param pra pensar que, tipo, 2021, o line-up da Haas era Mick Schumacher e Nikita Mazepin? Gente, foi um terror, né? Show de horrores. Cara, que coisa absurda. Eu ouvi gente dizendo que era plano pro futuro da Haas. Ouvi gente Meu dizendo. Deus. Quem achou de bom tom? O pior é que a gente vai pensar e dizer assim, tipo, talvez aquele carro não fosse tão ruim assim. É verdade. E tipo, no caso, se for o Kubica, conseguiria fazer um ponto naquela Haas de 2021. Talvez. Ah, mas o Kubica é muito bom. Aí não tem comparação. O Kubica é o melhor piloto já pisou no grid sendo da Polônia. Mas Só que foi um único. é o que eu sempre falo, tipo, eu acho que o Mazepin é o pior piloto que eu já vi na Fórmula 1. Concordo. Porque, assim, ele levou pau do Mick Schumacher, que levou pau do Magnussen, que está levando pau do Hülkenberg, que estava 2 anos... Não fala mal do Hülkenberg não, por favor. Mas o Hülkenberg estava 2 anos aposentado, fazendo nada. Ele estava jogando videogame. Ó, eu só quero informar, tá? Se o Nico Hülkenberg fosse escolhido, se Sakir 2020 não existisse, o Hülkenberg vai pra Red Bull, hoje o máximo seria 3. Tá bom. Eu só quero lançar a pedrada. Olha, quantos pódios o Pérez conseguiu pela Red Bull nesse T25, né? Ia ser 3 pódios do Hulk. Não. Não ia. Toda vez que ele fosse chegar no pódio, ia cair um meteoro, acontecer alguma coisa. E ele não ia conseguir. Exatamente. E, na verdade a piada ia ser dele não ganhar a corrida e, na verdade, ia chegar no pódio. Só que ia virar piada por não ganhar a corrida. Ia ser tipo o Lando Norris. Só que é Red Bull. Por favor, não comentar. Não falamos. Não falamos sobre isso. Como a gente foi de David malucas pra isso aqui? Nico Wins Hülkenberg? Not wins Hülkenberg. Not Wins. Não gostei. Entramos em assuntos ruins. Vamos voltar pra Indy. Não, falando sério. Quem que vocês acham que é o melhor piloto da Indy? Na minha opinião, o melhor piloto da Indy é o David Malucas. Vou ter que concordar. Eu sei quem que é o que mais me irrita. É o Palou, né? A gente sabe que é o Palou. Não é o Palou. Inclusive, o Palou, por favor, venha pra Alfa Romeo, assim, né? Sem nenhum merchan, pelo amor de Deus. Eu só quero trocar algum piloto. Pode ser você mesmo. O Palou não me irrita tanto. Quem me irrita mais é Pato Ward. Ai, por favor. Realmente, ela reclama muito. Não, Vicky. Pelo amor de Deus. Não pode falar dele? Ela fica brava pelo pipoqueiro do Pato Ward, mas ela não fica brava pelo pipoqueiro do Norris, né? Não, eu tô vendo aqui a seletividade. Não. Pera lá, eu vou você- defender. Eu consigo defender muito facilmente. Partes desse podcast, corta. Esta Pet, ela gosta do Leclerc. O Leclerc, o Pato Ward é o Leclerc da Indy. E ela tá dizendo que o Pato irrita ela. Que isso? Eu gosto do Leclerc em país. Eu só acho ele Meu bonito. Deus. É a única opção que eu não tenho como falar que não. Ah, certo, tá, ok. A pessoa, talvez seja a pessoa que eu mais falo mal, tirando, sei lá, George Russell e Yuki Tsunoda, mas aí é porque eu tenho uma agenda a cumprir. E o Daniel Ricciardo? Isso nem é piloto. Estamos Exatamente. É o guri do Marco. aposentado. Se não tivesse falando de piloto, a gente também não falaria do Russell. Falou de Russell. Tsunoda. Verdade, bom ponto. Desculpa. É verdade. Então ele só fica atrás de Tsunoda. Então o Leclerc é o piloto que mais irrita a Vicky e junto com o Pato Ward. E Pato Ward é o Leclerc da Indy. Pronto, temos uma conclusão aqui. Pronto, concordo. Mas a comparação que você fez, que o Beck fez do Lando com o Pato Ward. O Lando teve muito menos oportunidades de chegar perto da vitória do que o Pato. Só esse ano, no mínimo, mas a carreira inteira. Muito menos. E o Pato toda vez parece assim, é inacreditável. Eu não sei o que ele faz. Aí ele me irrita. Porque eu falo, não, hoje ele vai ganhar. E aí, tipo, ele não ganha. E tirando que na Indy é muito mais fácil você ganhar a corrida do que na Fórmula 1 em relação aos carros. Sejamos sinceros. Assim, era mais fácil quando não tinha um diabo correndo na Ganassi, né? Aí era mais fácil mesmo. Mas aí a culpa não é minha, que o Alex falou, tem um carro adulterado. Mas foi tipo, foda-se. Obrigado, Vicky. Tem que falar que o carro do Pato é adulterado mesmo. Quando os carros eram normais,
Aí sim, a gente podia criticar o World, mas agora é sacanagem, coitado. Gente, A gente tem o diabo da pista de verdade e o diabo do oval. Não tem como ele ganhar a corrida. Mas é o Diabo verdade. do Oval gostamos. Gostamos do diabo do oval. Deixa eu falar a minha opinião sobre o Pato e eu torço pra ele. Esse ano eu senti que o Félix Rosenqvist chegou mais perto de ganhar a corrida do que ele. Tipo, eu sentia que o Félix ia ganhar e ele não. Não tinha mais fé nenhuma em vitória dele. Isso é terrível. E ela é fã. Aham. Mas o pior é que eu achei que perdeu essa coisa de ganhar a corrida depois das 2 corridas seguidas, que foi a da Indy e aquela de Detroit, que ele bateu sozinho, que ele deu a de Charles, por de Charles Nossa, Leclerc. terrível, terrível. A E, Vicky tava assistindo uma dessas. mas o Norris não tem um Ericsson no lado, assim, tipo, quando você vai disputar, entendeu? Aí o Ericsson joga a pessoa no muro, o Norris não tem. Não, o Norris tem o Russell, mas o Russell Eu fica ia lá falar, o George Russell é quem pra você? Não, mas ele só Mas faz o isso com o Russell nem companheiro chega de no equipe Norris. dele. A gente tá percebendo um padrão aqui, né? Os pilotos se espelham, que foda. Você nem chega no Norris, assim como o Ericsson ainda consegue chegar no Pato. O Pérez é quem? O Armstrong? O companheiro incompetente? O Pérez. Pode ser. O Armstrong tem histórico de traição, gente? O Armstrong? Que pergunta foi essa? Ué, pra comparar com o Pérez, pô. Eu É esqueci. verdade. Eu ia perguntar, Samuel, você é DM do F1 Gossip no Twitter? No Instagram? Enfim, voltando ao assunto, cara, a gente sai muito do assunto, enfim. Quais dessas 3 categorias, agora a gente já falou os pilotos que a gente gosta e que não gosta, você acha que teve esse ano o melhor grid, assim, de nível? Não é a Fórmula E. Isso tenho Não certeza. dá pra comparar com a Fórmula 1, é sacanagem comparar, pô. Uhum. Não que o De Vries seja o melhor exemplo de piloto da Fórmula E, mas, o cara meio do grid é o pior disparado da Fórmula 1, então... Sim. De novo, não que o De Vries seja parâmetro. Assim, eu tô sacaneando com os pilotos da FE, comparando esse e o De Vries, mas não tem parâmetro. A Indy é só você comparar o Ericsson, né? Abraça aí pro Ericsson. Então, o Ericsson se dá bem até na Indy. Ainda bem do fora, ele corre. Quer dizer, ele tenta. Ele anda, ele não corre. Ele pelo menos tá fazendo mais do que o Grosjean, né? Nossa, Nossa, mas o facilmente. Grosjean era assim até na Fórmula 1. É que as pessoas esqueceram depois que ele pegou fogo. Isso que é verdade. Sim. Eu só quero informar que o Ericsson, ó, na tabela de gastos pra equipe, o Grosjean lidera, tá? Então, Claro, ele bate toda Que a é- corrida. mais títulos que o Lando Norris. Já, Não, o Grosjean é mais rápido do que o Ericsson. A gente dá pra ver isso, mas é que ele. É que, pela prova de Deus, Andretti tem nele. Agora o Ericsson vai pra Andretti, mas Andretti tinha o Herta e o Grosjean e o nosso querido Devlin. Como é que essa equipe sobrevivia? então, não É sobreviveu, verdade. né? Tanto que um carro foi sacrificado pra além. É verdade. É, Gente, entrando nessa pauta rápido, para onde vai Callum Ilott? Eu estou, assim, muito curiosa. informações de Bob Parsons, o Gold, é claro. Ah. O Wiley vai fazer um ano na IMSA, que é o WEC dos Estados Unidos, Aham. e depois volta como quarto piloto da McLaren. Ah, pelo Na amor de IMSA. Deus. Pelo amor de Deus. Faz sentido. Eu pensei que ele ia pra Red Bull no lugar do Chico. Você simplesmente achou isso. Não chegamos a esse nível ainda. Bob Parsons ainda não enlouqueceu. Não, mas já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouco do como foi o mercado de pilotos nessas 3 categorias esse ano e qual vai ser o grid do ano que vem. Olha como eu puxo pauta. Que isso aí, já tá natural, Paty. Vamos falar da Fórmula E primeiro. Das pessoas que a gente já falou, teve algumas mudanças, né? Quem que foi um que foi demitido, que todo mundo ficou assim, meu Deus, como assim? Eu não vou lembrar o nome do querido. Foi o Edo. O Edo, é verdade, o Mortara. Gente, parte meu Eu coração. prometi a Kate que eu não ia falar do Edo nesse podcast, que senão eu tenho que pagar 10 euros a ela, então eu não vou falar dele. Você falou que não ia falar mal dele, é isso? Ou não ia falar ponto? Eu tô me segurando. Ai, gente, eu adoro o querido. Eu tô muito triste. Essa última temporada foi um desastre. A outra também não foi, né? Mas tá bem tensa a situação. Então, aí ele vai pra Mahindra ano que vem, né? Meu Deus. Vai ser teammate de Nick DeVries, que volta com o rabo entre as pernas pra Fórmula E, depois de fracassar na Fórmula 1. Entrando do grid, a gente também tem... Inclusive, a Mahindra tá numa situação interessante, né? Porque o Deville acabou de ser anunciado na WEC pra Toyota. Então a gente vai correr sem Deville algumas corridas na Fórmula 1.
Ou seja, o De Vries, ele não vai só conseguir ferrar uma equipe, ele vai conseguir ferrar duas equipes. Se bem que a Mahindra já tá Não, mas tem ferrada, Não, né? mas É, a Toyota merece. E tem muitos pilotos que fazem isso, então vão ter vários, né? Nesse caso, tipo, que o piloto vai correr na WEC, o que eles podem fazer? Eles podem colocar um substituto, tipo, o piloto reserva? Aham, aconteceu com o tal do. Não sei se você conhece, o tal do David Beckman, hein? Conheço. Ele correu na vaga Você. do alemão fraco. Do alemão fraco. Eu tenho que fazer uma correção aqui ao Beck, mas que, na verdade, naquela equipe da Andretti, o Beckman era titular, só que como ele estava ocupado nas outras categorias, aí ele colocou o Lottery de reserva, Ah, tá? tá, faz sentido. Faz total sentido. O Lotter, ele perdeu a etapa de Jacarta, sei lá. Não lembro onde que ele perdeu a etapa. Ele perdeu alguma etapa aí por causa do treino para 24 horas de Le Mans. E Entendi. era o único clash de datas, mas agora a gente tem 3 clash de datas. Então é um pouquinho mais específico. Entendi. Bom, ano que vem a gente terá no grid da Fórmula E Jake Dennis, Norman Nato, Stoffel Van Dorn, Jean-Eric Verne, Sérgio Sete Câmara, Dan Tickton, Robert Fringes, Sebastian Buemi, Jake Hughes, Sam Bird, Max Gunter, Jean Darúvula, Mitch Evans, Nick Cassidy, Lucas de Grassi, Nico Miller, Antônio Félix da Costa, Pascal Verlaine, Nick De Vries, Edu Mortara, Oliver Rowland e Sasha Fenestras. Gosto muito de Sasha Fenestras. gostamos. Eu fico imaginando a decadência da equipe que tinha a Suzy Wolff, aí vende para uma equipe italiana. Aí essa equipe italiana vende o seu melhor piloto, mesmo que ele esteja em uma frase, e aí ela contrata o Darúvula. Né? Tipo assim, é uma decadência sem limites. Ó, mas na minha visão, minha fanfic, eles tentaram até contratar um piloto de gente, mas aí o Drogovic, né? Eu ia falar Drogovic. isso. Eu tenho certeza absoluta que o Darúvula tá na vaga do Drogovic. É verdade. Ele não quis. Aí eles olharam pra Fórmula 2 e falaram, Mas aí eu não sei se foi muita burrice do Drugo, mas mesmo assim você deveria, tipo assim, se o Drugo não vir, eu continuo com o Edo. Faz muito mais sentido, porque mesmo o Edo não tendo entregado no primeiro ano, você tem um histórico. Sim. E aí, tipo, assim, vou demitir porque eu acho que eu vou conseguir o Drogovic, e aí, tipo, não consegue o Drogovic, e aí você olha para as opções todas, você vem assim, tipo, eu poderia pegar o Zé Maloney aqui que bateu o Fittipaldi, mas ele tá muito imaturo. Poderia, sei lá, trazer alguém da Indy, tipo o Rosenquist, mas o Rosenquist também quer ficar apanhando na Indy. Então, eu vou trazer, sei lá, vou lá. Cara, eu acho, assim, na minha cabeça, que o Darúvula tem muita grana. Tipo, muita grana, absurda. Você acha, Paty? Cara, mas assim, mas de papo de muita, muita, muita. E isso foi um negócio que influenciou bastante, porque não tem justificação. Fora os testes da McLaren que ele tava pagando. Já pensou ele chegar assim, Tel Pocher, que tem 32 centavos e uma latinha no bolso, No croissant. um coração. O Darúvula, se conseguir $1 de cada indiano vivo, já tem 1 bilhão de dólares. É verdade. Indiano. Vamos mandar no grupo. Essa foi uma piada meio interna, não podemos falar aqui. Eu acho que esse foi o movimento mais esquisito da Fórmula E, porque o Edu Mortara ele não só tinha um histórico com a Venturi, que virou Maserati, como ele tinha um contrato para o ano que vem. Ele assinou um contrato para 2 anos. Sim, tanto que a única pessoa que tava em questionamento, eu vi algumas pessoas questionando o Max Gunter. Então, ficou meio indeciso que eles queriam o Drogovic ao mesmo tempo. Eles queriam o Drogovic ao mesmo tempo que eles tinham um piloto que estava mal com o contrato assinado. E eles tinham o Günther, que tinha ido bem, mas ele sabe que o Günther não é unanimidade pra ninguém. E não sabia o que fazer, parecia que o Drogovic ia ficar sem vaga, por opção dele de novo. Mas... Aí do nada os caras dispensam o Edo, faz uma troca ali com a Mahindra, joga o Edo lá e puxa o Darúvula, que é, né? Piloto, né? Piloto só porque tá escrito que ele é piloto. Sei lá, Maserati também, sei lá, parece sacanagem isso aqui, parece que tentando afundar, outra tentando fazer aqui. Foi esquisito mesmo. Não, o Ross Sitter, que era o chefe da Mahindra, depois de toda essa loucura, ele ainda saiu da Maserati. Tipo, ele jogou a bomba lá e saiu. Engraçado que no fim a Mahindra ficou com um drentinho. Os caras pegou Mortara e De Vries, que, pô, é um time bom? Não, mas é um time que tem experiência
E já tem um título de Fórmula E, então. Exatamente. Tá lá. Sim, sim. Eu contesto essa informação de título de Fórmula E, aquele título era do Mitch Evans, mas tudo bem. Então, eu quero também mandar um abraço aqui pra Nvision, escolheria o WhatsApp da Silva, que vai perder os dois pilotos por causa da WEC. Nossa. Então é isso aí, né? Reserva deles eu esqueci quem é. Mas é alguém conhecido. Não faço a menor ideia. Pessoa conhecida, você entrar em ação. Eu tenho que contestar o Beck aqui de novo, que ele só vai perder um piloto. O outro piloto ele já tem perdido assim desde o começo, né? Que já tá aposentado, só não quer sair do Não, os grid. dois são assim, né? Porque, pô, o Frinho fez nada pra fazer. Eu nem lembrava que o Frinho tava no grid. O Buemi é o mais odiado de Mas- todos, cara, como pode. Ninguém gosta dele. O Buemi, ele é odiado, mas ele, pelo menos às vezes entrega uns P6. O Frinho, eu tenho dúvida se ele é popular. Bom, falando em Buemi, a gente lembra que ele já foi, reserva da Red Bull, e vamos pular pra Fórmula 1 do ano que vem. Que vai ser exatamente as mesmas pessoas desse ano. Na AlphaTauri, que a gente não sabe como vai se chamar no que vem. Mojo Dojo Toro Bulls. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, que foi a única diferença, né? Considerando que esse ano, tecnicamente, a gente começou com o Nick De Vries. Justiça pelo Lawson, eu tenho que deixar aqui claro, entendeu? Que tem que ter justiça pelo Lawson. Estou protestando aqui oficialmente nesse meio de comunicação oficial que vai estar no Spotify, que o Lawson ele foi Injustiçado. roubado, injustiçado. Vou botar roubado assim para o povo pegar ranço mesmo. Entendeu? Justiça pelo loirinho. Justiça pelo loirinho. Vamos começar a hashtag. Hashtag. Se a galera da Alpha tá tão indecisa, a gente tem o quê? 24 coisas temporadas. São 48 etapas, são 48 provas. Na temporada inteira. Dá pra você colocar cada piloto pra fazer 16 corridas. Aí pronto, quem terminar na frente no campeonato leva a vaga. Aí, ó, fechou. Justo. Pra ser justo, tem que ser 24 corridas pro Lawson e divide 12 pro Tsunoda e pro Ricardo. Justo, né? Tem que colocar o melhor pra comer mais. É verdade, até porque ele tem menos experiência, então ele merece mais. Concordo. Mas a única vaga que a gente tem, realmente falando sério, aberta é a vaga do Logan Sargent, que vai pro Logan Sargent. Que daqui a pouco vão anunciar. Eu acho. Não. Acalmem-se, senhores. Felipe Drogovic está cozinhando. Acalmem. Seria muito engraçado se o Jake Dennis conseguisse um P1 no treino livre e aí abrisse os olhos da Williams assim e disse assim: Nossa, vamos pegar o Jake Dennis. Isso é muito engraçado. O que pode dar de errado? Não vai acontecer. E quem iria para Andretti? Exatamente, David Beck. O Zayn Maloney. Olha aí, o que muda perfeito. Não, mas o nem é craque, ele vai continuar. Ele vai pra Fórmula 1 em 2025. Verdade. Não, mas essa vaga da Williams é a única que tá livre. A gente não sabe. O pessoal. Se você é fã do Drogovic, você tá com uma pequena ainda esperança, porque não anunciaram ele em Las Vegas, que era o que todo mundo tava achando que ia acontecer. E como não aconteceu, o povo agora tá achando que ele não renovou. Mas. Eu posso fazer um adendo aqui sobre Pode. o Sargent? Eu até defendia ele, mas esse GP de Las Vegas, por exemplo, ele conseguiu ótima classificação atrás do álbum e tal. Mas no meio da corrida, é óbvio, ele não sabe ainda proteger pneus, mas eu fiquei assim, puxa vida, o álbum ainda estava conseguindo os trancos barrancos manter ali no top 6, etc e tal, e o Sargent só sendo ultrapassado, assim, caindo pro fundo do grid, tanto que ele parou, acho que até mais do que os outros, e terminou em P17. Mas ficou assim, meu Deus, se ele não conseguir essa... Vale uma temporada testar, mas se ele não conseguir nem proteger isso, porque, tipo, o Latifi até isso conseguia ainda, e o Sargent não. Meu Deus, você desintegrou o Latifi. Desenterrou o Latifi. Ó, eu só quero. Eu vou bancar o advogado do diabo aqui. Eu só quero informar que é culpa da pista de Vegas. Porque a pista é tão bem projetada, bem programada, bem acabada, bem finalizada, bem. Fale mesmo. Que se você pisa fora do trilho, acabou. Tu fica sem aderência por 3 voltas seguidas. Aham, sabemos. Então, a partir do momento que o Sargent tomou a primeira ultrapassagem, ele foi escalado porque ele e o álbum estavam fazendo um trenzinho que eu ia atrás. E o álbum também acabou caindo, viu? Porque ele terminou fora dos pontos, 12º, então...
Eu acho que no final ele deu uma errada, alguma coisa aconteceu que ele foi ultrapassado. Além disso, a estrategista da Williams deve ser paga com traquinas, porque eu nunca vi uma pessoa odiar tanto seu trabalho. E Não mais que os da AlphaTauri. Não, Comenta, o da Victoria. AlphaTauri, de verdade, tipo, eu fico falando mal do Tsunoda e tal, não sei o quê, mas a quantidade de vezes que a AlphaTauri acabou com a corrida do Tsunoda não é brincadeira. não, mas a AlphaTauri é porque a Williams tem estrategista. Ela só odeia o trabalho. A AlphaTauri ela decide a estratégia na roleta. Eu acho. Então, Porque eu olhava do nada o Tsunoda parando. Se você for olhar quase todas as corridas, assim, todo mundo para 2 vezes, o Tsunoda para 5. Não tem explicação. Eu vou até pesquisar se o engenheiro do Checo veio da AlphaTauri, porque eu tô com uma leve desconfiança. Vai, Tchecofan. O único Tchecofan também. Aham, os mexicanos também falam isso. Caraca, te comparou com os fãs mexicanos, Samuel. Não dá, gente. Eu acho que os dois piores engenheiros de corrida que eu já vi na minha vida são o Hugh Bird e o Xavier Marcos Padres. Não dá. enfim. O Xavi é ruim mesmo. O Xavi tem que. Esse aí é demissão. Pelo amor de Deus. Como ele ainda está na Ferrari, ninguém explica. É porque a Ferrari. Ele deve saber falar italiano, acho que é por isso. É, provavelmente. A Ferrari é tipo aquela empresa lá que não tem fama de ser funcionária, e ele tenta expor o funcionário ridículo pra ver se ele pede demissão. Exatamente. Bom, essa é a Fórmula 1 do ano que vem. E só pra gente fechar, vou falar da Indy, dos pilotos da Indy. Ainda falta 2 serem anunciados na AJ Foyt Racing. Mas os que já foram anunciados nós temos Colton Herta, Kyle Kirkwood, Marcus Ericsson, Pato Ward, David Malukas, Alexander Rossi, Linus Lundqvist, Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Armstrong, Kiffin Simpson, Christian Rasmussen, Ed Carpenter, Rinus VK, Romain Grosjean, Agostinho Canapino, Tom Blomqvist, Felix Rosenqvist, Hélio Castroneves só na Indy 500, o Graham Rahal, Pietro Fittipaldi, Christian Langard, Joseph Newgarden, Scott McLaughlin e Will Power. Ganassi, ela fez um movimento perfeito no mercado. Já não bastava os caras ser apelão, eles agora têm um Dream Team. Pegaram o último campeão da White, né, de 2022, que é o Linus Lundqvist. E, acabou, né? Acabou a competitividade. O elo fraco, que era o Ericsson, a gente não conta o quarto carro. Acabou, foi com Deus. Uhum. Eles têm o Dixon, que é o cara mais. É o cara mais experiente do grid. É o Alonso do grid, basicamente, só que o Alonso tem um bom carro. É o Alonso que tem um bom carro. Então, ele vai. Se você vacilar, ele é campeão. Tem o Palu, que é uma coisa ruim. E aí a gente tem os dois figurantes ali, né? Que estão bancando a operação ali, né? Que é o Marcus Armstrong e o Kyphin Simpson. A gente finge que eles existem, mas só com 3 carros a Ganassi já tem o melhor line-up de todos. É a única equipe que tem mais de 3 carros, inclusive. Eu sou Penske fã. Eu acho que a Ganassi vai ter que suar muito para ganhar do... De quem? Maluco. Pode completar, Vicky. Do Complete, Vicky. Malucas? Do Award? Eu não sei o que você tá pensando. David Malukas na McLaren. Exatamente, vocês não estão preparados para ver a temporada que o David Malukas vai fazer com aquela McLaren. E se o Zac Brown, então, se ele é um bom chefe mesmo, ele vai adulterar aquele carro da McLaren. Só isso, né, que tem que fazer. Ele chutando o pato, agora o novo Favzinho do Zac é ele. Já tinha chutado o pato pelo Palou, né? Mas tudo bem. Nossa, falando nisso, Palou, o maior backstabber da história da Indy. Ele, se eu chegar amanhã pra ele com o contrato, ele assina. Sem nem saber, ele assina. A gente tem que fazer isso e fazer ele vir jogar no Vasco por uma temporada pra ver se para de dar corrida. Ele e Max Verstappen, vem aí. Caraca, imagina. Não, mas o Palou perdeu a oportunidade de ter, tipo, o Dream Team, que seria Pato, o Malucas e o Palou na mesma Meu equipe, e ele Deus. conseguiu. Aham. Nossa, não, a McLaren finalmente ia conseguir tirar aquele triozinho, né, Andretti, Penske e Ganassi do topo, mas final. Uhum. Problema do Palou. Quando ele estiver tomando aí do Malucas, eu só vou ficar rindo. Assim, em tese, já tirou a Andretti, né? Porque a Andretti fez a graça dela e agora tá existindo apenas no grid.
Andretti que chutou o Devin De Francesco, o Poçante da Silva. E também chutou o Grosjean, o Poçante da Silva. Pra trazer o Ericsson, também Poçante. Então Não, porra. A gente tenta defender o Andretti. A gente tenta. É porque ele tirou assim, 2 que bates pra colocar um lento. Porque assim, um lento não vai bater, então a gente fica. E aí o lento ainda tem a chance que é assim, mas tá aqui, tem uma. E ele escorre bem no aval. Tem aqui o Pato Ward, ele está prestes, ele falta 3 voltas pra ele ganhar. Aí ele diz assim: Erickson, por favor, coloque aí seu modo que você sabe muito bem, tire o nosso rival da briga. E aí o Dixon ganha aproximadamente. E sobra pra Ganassi. Sempre. A gente também tem movimento na Juncos, né? Que demitiram o Ailot por pura e espontânea pressão da Argentina. Tá? Cara, inacreditável. Esse movimento é um movimento inacreditável pra mim. Eles trouxeram o Grosjean pra falir o time, né? Outro que tá querendo falir a instituição. A Juncos claramente já não tá aguentando mais. Então, lembrando que se terminarem fora do top 22, faliu, hein? Se um dos carros terminar fora do top 22, é menos um carro para Juncos. Então, grande chance da gente estar aqui ano que vem sem Juncos. Gente, vamos se juntar e comprar Juncos. Argentino deve ser barato. Verdade. Nossa! R$1 de cada brasileiro e a gente ainda tem que trocar os pilotos. Eu falei. Qual o line-up de vocês que vocês trariam se vocês comprassem a Juncos? Ailot, de volta. O Ailot de volta, acho justo. E eu levava o Dan Tickton. Puta, fechou. Eu apoio. Rapaz, eu apoio. Rapaz, ia dar bom, viu? Ia dar bom. Servir entretenimento. Já fica aí, o spoiler pra vocês. Ia tirar o valor salarial dele só de mídias sociais, de tanto conteúdo. Não, mas eu acho assim, que, tipo, por piloto ia ser pelo menos o quarto melhor da Indy. Tipo, de verdade. Quer dizer, eu tô forçando o quarto, né? Porque pra mim ia ser o segundo, mas tudo bem. Ai, Samuel. Aí, pra terminar as equipes aqui, né? As equipes de fundão que ninguém se importa. Não que a Real seja de fundão, mas A Real troca o Harvey pelo Fittipaldi. O Pietro, né? 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia ou 0 por nada. É uma coisa. Né? Braço do Pietro aí. Me desbloqueia do Twitter, por favor. Eu sei que eu falei que o Magnussen é melhor que você, cara, mas, pô, por favor, né? É só um fato, não é nada contra você. É só um fato. Se doeu é porque é Se doeu, verdade. É verdade, exatamente. A Meyer Shank traz o Tom Blomqvist, que foi multicampeão na IMSA, pra, sei lá, brincar na IMSA, não sei. E depois que o Pagenaud se acidentou, e o Castro Neves sai pra entrar o Fares Rosenqvist, que foi chutado da McLaren. Coitado. Mas tudo bem. Preferimos David Malucas. Eu lembrei agora daquele vídeo do Buzz Bros, que inclusive melhor instituição da Indy. É verdade. Ele deve estar feliz que ele não vai ter que pesquisar Rosenquist e ver eu xingando ele, eu e a Sofia, né? Xingando ele 50 tweets seguidos, mas tudo bem. Ele muito feliz. Não, eu esqueci o que ia falar. Dos Bros. Que eles perguntam pro nosso GOAT. Como é o nome do querido? Eu esqueci. Logan Sargent. Não. O GOAT da Indy. Mitch Martin. O Rosenquist. Devin De Francesco. Não, gente. É porque ele... Colton Herta. Ah, meu Deus! Pô, mas aí, olha o Gold também, né? Porra! Mas não é porque ele é um GOAT, é porque ele parece um GOAT. Tipo, fisicamente. Não. Isso dito, eles perguntam pro Colton Herta o quão perto ele tava de uma vaga na McLaren. Aí eles falam, Lando Norris. Lembra? Lembra. Ou o Gente, Felix Rosenquist, tipo, lá embaixo. Mano, eu amo muito, velho. Sacanagem. Viva a instituição Buzz Bros. Que humilhação! Foi incrível esse vídeo, incrível. Não, mas eles procurando o contrato da McLaren. no negócio do Palou. Cara, eles não têm limites. Cara. Enfim, somos muito Penske fãs. Eu posso trazer aqui uma informação inédita aqui, Vic? Na verdade, inédita não, mas que talvez muita gente não... Exclusiva, pode? E olha o break, Ray Hall vai mudar o nome dela, entendeu? Não vai ser mais Ray Hall, vai se chamar Criminal Letterman. Tá, Ray Hall.
Se fuder. É tipo a AlphaTauri. É tipo a AlphaTauri que a gente chama de Tororoço até hoje. Às vezes até de Minardi. Uhum. Criminal Letterman. Cara, que ridículo. Peraí. Se lascar. Ai, meu Deus. No seu line-up, então, enfim, conseguiu esse feito, o nosso querido. Esqueci o nome do pai do Graham, Ray Hall do Pie. Graham Hall. Bob. Vamos lá, Graham Pie, pronto. Ele conseguiu esse feito, parabéns aí para com certeza é eleitor do Trump, mas tudo bem. Do nada. Mas tudo bem. Tá, falando de criminoso, a gente pode ir pra Foyt, que provavelmente vai renovar com o Ferrucci. E é isso aí. Meu Deus. Abraço aí pro Ferrucci. Não, sem abraço pro Ferrucci. Ferrucci não ganha E abraço. o outro vai ser Enzo Fittipaldi? E hoje vai ser o Peterson, né? Azar pro tá. Peterson, nem gosto de você. Enzo Fittipaldi. Caraca. Preparados para o nosso Santino Ferrucci ganhar a Indy 500 2024, viu? Não quero Pelo não. amor de Não. Meu Deus do céu. Só não. A gente Mas falando de piloto ruim, a gente pode falar da Coine, que tá atrás de Enzo Fittipaldi e Devin De Francesco pra puta que pariu, olha esse dinâmico. Viu? Eu Cara, falei. isso é tipo o line-up da Haas com Mazepin e Mick Schumacher, né? Pra É mim nesse nível. nesse E o pior é que por ser o Devin, o coisa ruim vai ganhar ainda. E vão querer ele na Fórmula 1 de novo. Nossa, que chatice. Porque ele vai ser- Puta merda. Ele vai ser 19º na Indy, com um heróico P6 em Portland, depois que meio grid capotou, porque o Grosjean rodou sozinho na reta. E vai ter sobrado 5 carros, aí vai tornar em sexto. E aí vão pedir na Fórmula 1. Ele vai ser 19º, o Devin De Francesco vai ter andado de ré a temporada inteira, vai ser 25º, vão falar, caraca, Gold. Vai. Vamos falar disso sim. E por último, a Carpenter, que subiu o campeão da Next, então já tem meu respeito. Mas triste tá na Carpenter, porque não é Carpenter. Pior que eu gosto do VK, o coitado deveria estar numa equipe melhor do que a Carpenter, mas tudo bem. Concordo muito, justiça por ele. Uma coisa que é legal a gente pontuar, agora que a gente já falou dos pilotos, já falamos do grid, o que a gente acha mais ou menos, sobre os carros e motores das 3 categorias. Eu não faço a menor ideia de como funciona a Fórmula E. Quem pode me explicar? Tipo, cada equipe faz seu carro, eles têm um fornecedor de motor. Eu posso explicar isso. Eles têm todos os mesmos chassis e basicamente a estrutura de bateria todos são feitos pela Spark, mas cada um tem uma diferenciação ali na forma conformacional e como é que essas baterias elas são construídas, obviamente, e como elas são gastas, vamos dizer assim, tipo no software dela. E aí isso cada equipe faz esse desenvolvimento. Tanto que supostamente equipes, entraram para roubar a tecnologia da bateria da Fórmula Mercedes, e depois que conseguiram, saíram. E aí, agora estão fazendo um novo teste para 2024, que é o recarregamento rápido, que recarrega ali aproximadamente, eu não acho que não é 2 minutos, eu acho que é menos que 2 minutos, basicamente quase uma volta completa, mas só para recarregar, mas inclusive que estão fazendo esses testes até para utilização em rua. Então, assim, basicamente é isso. Esse motor, então, a gente chama de trem de força, né? É basicamente uma bateria gigante mesmo dentro do carro que através desse software, por exemplo, o freio da Fórmula 1 não é um freio exatamente, é a desaceleração dessa bateria que tem um eixo conectado com as rodas. E também acelera. Então, assim, é muito tentar controlar o carro através dessa bateria. E, obviamente, e os chassis também são iguais para todos. E, claro, é só essa diferença conformacional, como eu falei, vai fazer que o carro desempenhe melhor ou menor, ou então até tenha, às vezes, uns apagões, como aconteceu, acho que em Hyderabad, que a Mahindra, e não lembro qual foi a outra equipe, eu acho que o Beck pode lembrar, que também não conseguiram correr por causa disso, mas, basicamente, essa estrutura da Fórmula 1. Caraca, aulas, hein? Aulas mesmo. Na minha opinião, isso aí é a outra equipe de Hyderabad foi a Abit Cultra. O que reforça que foi. Foi todos que era treino de força Mahindra, isso reforça. aí. É porque eu sempre disse que eu tinha dado treino de força Mahindra. Deu pau na Mahindra. E, na minha opinião, isso aí é tudo pro chefe. Acho engraçado, né, que uma corrida
uma corrida de equipe ser uma corrida de trator, porque literalmente a Mahindra é uma empresa de trator. Inclusive a Mahindra Tractors patrocina um carro na NASCAR, então É eu sempre verdade. rio com isso. Eu conheci a Mahindra antes por causa dos tratores do que categoria. Gente, a gente vai perder a Paty agora, porque ela tem que ir pra faculdade. Então, diga tchau, Paty. Tchau. Tchau, gente. A coitada que mora longe da faculdade, então eu tenho que começar a me ajeitar. Espero voltar numa próxima pra gente comentar como vai ser possível o nosso David Maluca ser campeão da Indy ano que vem, mas é isso. Tá bom. Paty, a gente conseguiu muito, Paty. Tchau, Paty. Tchau, gente. Foi Tchau, ótimo. tchau. Beijinhos. Depois eu escuto tudo que vocês Tá bom, falaram. tchau. Até. Também. Vicky, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como a Mahindra é uma equipe de trator, tem muita Mahindra aí em Cuiabá? Eu nunca vi, sabia? Em Cuiabá, acho que não tem mais ainda no Brasil, infelizmente. Nunca vi. Aqui é mais Caterpillar. O pior que tem, eu tirei até a foto de um não é uma concessionária, mas em Feira de Santana, minha antiga cidade, antes de vir para Portugal, que tinha Mahindra, Sabe o que significa? Não. Nem eu. que Feira de Santana é uma roça? Não, eu também não sei o que significa. Eu perguntei pra saber se alguém sabia. A Fórmula 1 a gente sabe que cada equipe faz o seu carro, né? Eles mesmos fazem. E a gente tem algumas equipes que fornecem motor. Que no caso é atualmente quem? A Honda, a Mercedes, a Ferrari e a Renault. Não podemos esquecer da Renault. É, que os motores são congelados, então elas não estão podendo desenvolver os motores. Quer dizer, até estão, né? Mas a gente finge que não estão. Uhum. Imagina se a Ferrari pudesse desenvolver um motor, né? É por isso que a gente não quebra mais os motores. Esse ano a gente tá com pouquíssimos abandonos por problema mecânico mesmo. Normalmente é na parte elétrica. E o Ou no pior ca- que, pior que a Ferrari realmente tá com o motor assim, tipo, não esperava tanto, mas mesmo assim, o motor da Ferrari ainda tá meio reduzido por causa disso, que era a única maneira, eles conseguiram só melhorar a confiabilidade. Mas se eles conseguissem ter um desenvolvimento em melhorar a confiabilidade e melhorar a força do motor, eles teriam aquele desempenho do Hamilton Brasil 2021 quase toda a corrida. No caso, corrida que não precisasse de aerodinâmica, obviamente, porque a aerodinâmica do carro é uma merda. Mas é isto. É só se comparar, né? Vocês viram algum Red Bull Powertrain quebrado essa temporada? O do Tcheco quebrou uma vez, não quebrou, não? Não. Isso foi ano passado, não? Não sei, não lembro. Não, ano passado que teve o começo e o Tcheco que quebrou. Ah, não, mas foi a caixa de câmbio do Tcheco quebrou no Canadá, mas não. Do Tcheco não quebrou realmente. Não. O Tcheco deu DNF 2 vezes esse ano. Foi no Japão e no México. E eu não lembro o que aconteceu. O Japão ele se matou na largada e no México ele se matou na largada. Então não. É que no México ele foi tentar fazer o que o Charlie fez com eles em Miami. Só que o Charlie já é especialista em dive bomb. E o Tcheco não sabe fazer dive bomb. É, ele viu que tava em casa e falou, caralho, eu sou o herói. Aí ele pensou que ele era o Superman. Só que Ah, é verdade. Eu lembrei agora que ele fez no México. No Japão eu não lembro o que ele fez, real. Mas foi um dos DNF no dele. Japão foi aquela corrida que, tipo, eles bateram na reta, hein? Então, Ele e quem? Não, Japão foi uma das pistas que ele tava largando lá atrás, porque, né, Uhum. talento. Só que bateram na frente dele, depois ele ainda... digamos que ele não freou muito bem, né, em cima do piloto lá que se tinha. Magnussen. No hairpin. Foi exatamente isso que ele fez. Ele mergulhou no Magnussen em cima do hairpin, ele jogou o Magnussen longe, quebrou o carro, voltou pro box, não tomou um pênalti, desvoltou do box, e depois voltou pro box de novo. Caraca. Caraca, Japão foi interessante. Ah, foi o dia que. Foi o segundo dia da Fórmula 1 que o Tcheco foi mais humilhado. Não, acho que foi o primeiro. Que ele foi humilhado em Mônaco também, né? Mas enfim. E na Indy, né? Eles têm. Eu não sei. Eles têm 2 motores, certo? É Chevrolet ou Honda? Sim, são 2 motores, 2 chassis, as 2 montadoras cuidam de tudo, basicamente. Então é bem mais equilibrado. É por isso que a gente tem uma disparidade tão grande na Fórmula 1, entendeu? Porque cada equipe faz o seu negócio. Então você pode ser extremamente incompetente. Ou pobre. Uhum. Ou pobre, né? Exatamente. Ou você pode ser Alfa Romeo e ser os dois. O pior que se você pegar a Fórmula 1, você tem assim, primeiro, super competente e super rico. Aí você tem depois a disputa pelos que é os ricos e incompetentes.
E aí eu boto a McLaren também no meio, porque a McLaren foi incompetente no começo, conseguiu voltar essa competência depois, mais tarde demais. E aí depois você tem o. Ninguém sabe porque tá lá, mas o governo sustenta e é incompetente, que é a Alpine. E aí depois você tem os pobres, A Alpine tem que acabar. que são incompetentes também, mas tem. Basicamente isso. A Alpine não deveria nem existir, né? Mas enfim. Tanto que não dá motor pra ninguém, né? O motor deles são. Pô, quando eles davam motor pra Assim, Red Bull, eles quebravam de corrida assim também? eu acho assim que o carro da Alpine, vamos falar a verdade, não é tão horrível assim. É porque não tem motor mesmo. Se botasse o motor Ferrari naquela Alpine, estaria a disputa muito legal para o segundo lugar. É só você comparar Mônaco. Uma pista que não precisa de nenhum motor, a Alpine meteu o pódio. É verdade. E Zandvoort também. O carro eu acho que é o nível próximo do da Ferrari e da Mercedes. Não, mas Ferrari, Mercedes, da Aston Martin, a outra equipe lá, laranja e a Alpine estão muito próximos. Se a gente não tivesse uma Red Bull ali, né, existindo, a gente teria um campeonato interessante. Na verdade, a Red Bull existindo, a gente poderia colocar, sei lá, o Checo e o Ricardo na Red Bull e aí a gente teria um campeonato existindo. Não, ainda são dois. Se a gente colocasse talvez o Mattia Binotto na Red Bull, aí talvez É verdade, aí ia cair o nível. aí um caos. Ou Otmar Stufufu. Esse sobrenome é muito bom. Esse cara é incompetente. O que ele toca começa assim a decair. Ainda bem que o Oscar fugiu de lá. Otmar, faz favor aí, ó, tamo junto aí. Você quer um contrato com a Red Bull aí? Quer um contrato com a Palmeiras? Pô, se você quiser, eu assino agora. Tá desempregado. Eu sei lá, que o Ultima pode aparecer na Haas a qualquer momento. Ah, mas estragar o que tá estragado não dá, né? Exatamente, não vai fazer muita diferença. Os carros, então, é por isso que a gente tem a disparidade que a gente falou, né, na Fórmula 1. Então vamos falar um pouquinho do formato de final de semana, como difere nas três. Eu pesquisei da Fórmula E, mas eu não tenho certeza se tá certo, então vocês que assistem me confirmem. Normalmente, o final de semana da Fórmula E tem dois treinos, no sábado de manhã, e a quali à tarde no sábado, e a corrida no dia seguinte no domingo, é isso mesmo? Sim, geralmente são. Quando não é rodada dupla. A rodada dupla então fica 3 dias, que é tipo 2 treinos. Aí tem o quali 1 corrida e depois quali 2 corrida. Mas geralmente assim, 2 treinos, quali 1, o quali e a corrida. Quali é geralmente como se fosse no dia de sprint, né? Que tipo 3 horas quali é no antes mesmo da dia, corrida. normalmente. No Entendi. mesmo dia. E como funciona a quali da Fórmula E? Beck quer falar sobre como era a quali da Fórmula E e como ficou? Tá. Porque Tá. Antes a gente tinha o pior sistema de quali que eu já vi na minha vida. Muito ruim. E olha que eu assisto NASCAR. Então eu já tô acostumado com baixaria. Primeiro que a gente dividia o grid, eram 24 pilotos nessa. Dividia em 4 grupos. Em 4 grupos de 6. Os 6 melhores pela ordem do campeonato. Então, grupo A tinha do primeiro ao sexto, depois 7º ao 12º, 13º ao 18º e os últimos. Ninguém se importa. O grupo dos melhores, ele fazia o quali primeiro. Então ele pegava a pista suja. E aí sempre que a gente via o quali, quem tava lá? As Abt estavam na frente, que não era Abt na época, mas agora virou Abt de novo. Então a gente tinha Sérgio Sete Câmara na pole, de Dragon Penske, que acontecia. Não acontecia, mas eu largava lá na frente. E aí isso tudo, esse formato é tão merda que culminou no título do Debris. Então a gente já sabe porque a gente é hater dele. Exatamente. Todo mundo reclamava E muito aí- disso. era assim, criava uma Competitividade falsa. um equilíbrio artificial, sabe? Não era uma coisa que definitivamente demonstrava ali uma competição. Era algo que, no fim, era aleatório. Você não sabia quem seria o pole. Agora não. Agora você ainda consegue tentar, apesar que ainda continua diverso, mas é de uma maneira que ainda premia ainda os melhores pilotos, entendeu? Nas outras, não. É bem mais justo, sim. Com certeza o formato que agora eles escolheram é mais justo. Eles têm 22 pilotos agora, já que a Mercedes foi de Haas. A outra também foi de Haas. Quem que era a outra que foi de Haas? A Venturi virou Maserati, a Mercedes virou McLaren. A Titira foi de arrasta, né? É a Tetita. Tô saudade da Tetita. Bateu uma saudade agora. Gostava tanto da Tetita. Enfim. Pior que Titira tem história. Tira, foi embora, foi com Deus, foi de Haas, morreu.
virou Penske. E agora são 22 pilotos, eles dividem em 2 grupos de 11. Os 4 melhores de cada grupo vão para as quartas de final. E aí tem X1. O primeiro do grupo A pega o quarto do grupo B, os dois saem na pista para fazer volta rápida, quem fizer a volta mais rápida vai para a semifinal. E aí continua. O segundo do A pega o terceiro do B, o terceiro do A pega o segundo do B, e o quarto do A pega o primeiro do B. Depois, quem passa nesse X1 de volta, só os dois na pista fazendo volta, tem a semifinal. Tem mais um X1 de volta, vai pra final. E quem ganhar todos os X1 de volta é o pódio. É o mata-mata, né? É o mata-mata, uma Champions League. E eu sinceramente acho essa uma das classificações hoje. Eles conseguiram sair da pior classificação para uma das classificações mais geniais que eu já vi. A melhor classificação. Claro, não dá pra ser- eu acho que não dá pra aplicar isso na. Tipo, na Fórmula 1 não dá por causa que os carros são disparados. Mas eu ainda acho que se na Fórmula 1 tivesse um desse, por exemplo, poderia cair Max versus Charles na semifinal. E aí eu acho que Aí o Charles teria ia fazer algumas pole surpresas e o Max nesse ia ganhar no sentido. domingo. Também. Basicamente isso, mas de qualquer forma, poderia ter uma surpresa, por exemplo, sei lá, tipo, o Lando bate o Max e aí, tipo, o Lando consegue ganhar do Charles depois, tipo, na pipocagem ou algo desse tipo. Acho que teria uma diversidade mais de pole se tivesse Pode ser. uma mata-mata. Mas Mas, óbvio, ia ser. De fato, não ia dar muito certo pela disparidade dos carros, mas poderia ter algo desse tipo também. os carros são muito diferentes na Fórmula 1. Se você parar pra pensar, pega uma Mercedes e uma Ferrari. A Ferrari sempre ganha. Porque a Ferrari esquenta o pneu muito mais rápido que a Mercedes. Então, em uma volta de aquecimento da Ferrari, a Mercedes ia estar com o pneu tudo fodido ainda, em temperatura. Mas também poderia ter, por exemplo, sei lá, o Charles errar, igual, tipo, já aconteceu várias vezes, sei lá, o Charles bateu no muro e aí o outro vai lá e, tipo, tranquilo, ou então Pode ser, mas ele já faz isso. o Magnussen, e aí, tipo, o Russell bate e o Magnussen vai e passa. Enfim, o problema eu gosto da classificação da Fórmula 1, é muito boa, incrível, amamos. Gostamos muito de você, por favor, continue assistindo. Bom, a corrida da Fórmula E é também por voltas, né? Que nem a corrida da Fórmula 1. E o sistema de pontuação deles é igual ao da Fórmula 1 também. É 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Pontuem os 10 primeiros. Eles dão um ponto extra pela volta mais rápida e 3 pontos pela pole, que eu achei loucura. E você esqueceu de mencionar a melhor coisa da Fórmula E. O quê? Eles têm prorrogação pra volta em safety car. Ah, é verdade, eles têm isso durante as corridas. E eles também têm que nem a Fórmula 1 tem o DRS, né? Eles têm aquele negocinho que ele passa, que eu esqueci o nome. Que é o Attack Mode. Attack Mode, exatamente. No caso, Mode Attack, sei lá. Mas assim, de uma certa forma. E antes disso tinha o Criminal que os checkistas iriam adorar na Fórmula 1, que era Caraca. o. Como é o nome, Beck? Aquele que os Fanbush. Se o Fanbush existia. Se o Fanbush existisse na Fórmula 1, Checo Pérez era campeão mundial. Ou não. Pelo menos ele teria vantagem. Não. Ele não conseguiu usar. Não, mas o Van Dorn era carregado pelo Fanbush, na moral. E o De Vries também. A máfia holandesa não era só pra o Max, não, tá? A máfia holandesa funcionava pro De Vries também na Fórmula E. Agora, assim, é uma coisa que a Fórmula E tem, que o Charles iria adorar, era os pontos pra pole. Ia fazer diferença pra ele, exatamente. Aí ia ser pelo E ele tomar o vice-campeonato do Checo. Só de ponto de pole. menos. Só uns 50 pontos a mais por temporada. É verdade, é ponto. Bom, seguindo pra Fórmula 1, que a gente já conhece melhor, pelo menos eu conheço melhor. O formato do final de semana da Fórmula 1, normal, é 2 treinos na sexta, um treino e a quali no sábado e a corrida no domingo. Quando tem sprint, é o treino e quali na sexta. Aí, pelo menos por enquanto tá assim, né? No sábado tem a sprint shootout, que nada é que uma qualificação para sprint e sprint. E no domingo tem a corrida, certo? A pontuação deles é a mesma que a gente acabou de falar da Fórmula E. A diferença é que eles não dão ponto para pole. Sinto muito, Charles Leclerc. Eles também fazem corrida por volta. E eles têm aquilo que a gente falou, que é o DRS, que acaba ajudando eles a fazer a ultrapassagem. Certo? DRS pra desespero do Restart F1. Nossa. Eu sou o maior defensor de DRS, Eu por mim poderia. Na verdade, agora meu sonho foi colocado, né? Que foi 4 DRS em Melbourne e transformou a corrida muito melhor.
E agora só falta colocar a DRS ali no túnel de Mônaco. Ah, vai ter muita gente morta ali no final, vai ter, mas eu acho que vale o sacrifício aí pra ter uma corrida boa no Samuel que falou, DRS tá? ali. Também ajuda na rotatividade do grid também, né? Pô, ajuda muito. O que eu ia falar É, é que, tipo, exatamente. o pessoal pega no pé do DRS. Só que, tipo, Reginaldo Leme, toda corrida ele fala que ele odeia DRS, que ele quer que saia, tira, não sei o quê. Porém, tipo, tem um tipo de DRS em todas as categorias que eu já vi até hoje. Tipo, tem na Fórmula 1, tem na Fórmula E, tem na Indy, tem na Super Fórmula, cara. Sabe, tipo, Mas não tem na NASCAR. Aí, ó, melhor categoria não tem. não conta. É que na NASCAR tem o. Esqueci o nome daquele piloto que bate todo mundo. É, na NASCAR tem a tática do bump and run, então. E amarelo que tem o número 20. Eu acho que é 22 o nome dele. Larson? O Logan. O... Logan. Logano. Isso! O torpedo russo adora ele. Não, o torpedo essa aí. Ou não, ou ele adora. Ah, não lembro. Não sei. Ah, não, ele gosta. É, esquece. Na dúvida, não coloquem o Logan no grid. Na dúvida, exatamente. Mas assim, eu particularmente acho o DRS mais genial do que o, o push to pass, que é utilizado na Indy, que é tipo a força do motor. No caso, o push to pass, obviamente, deixa a ultrapassagem muito mais natural, mas eu acho que a questão de modificar temporariamente a aerodinâmica de um carro é muito mais genial assim do que modificar o modo do motor. Eu E a acho invenção é de muito mais quem? A interessante. invenção é de quem? A invenção é de quem? De quem? Vá, fale back de Kevin É Sun. da Ferrari a invenção, olha só. Porque é sempre o Grande maior, escuderia né? É sempre a Ferrari. maior inventando, reinventando a roda. Inventando. Agora eu vou dar a opinião aqui. Eu não gosto do DRS. Ah, Não porque ele existe, mas porque ele devia ser o remédio, não, ele não devia ser a solução. Eles estão começando a fazer pistas e carros pensados no DRS. E não pistas e carros que deviam ser pensados sem o DRS. Eles deviam colocar o DRS, por exemplo, pô, o carro 2017, beleza, o carro 2010 ele precisava de DRS, ele funcionava, mas ele precisava de DRS porque os motores estavam começando a ficar mancos. Os motores hoje já estão mancos da Fórmula 1. entendi. Então, beleza, precisa do DRS. Só que você não pode imaginar um carro inteiro que só funciona com o DRS. Tá. Não, você não pode pensar numa pista Las Vegas que só funciona com o DRS. Ah, tá bom. A sua crítica é válida, mas eu acho que a existência do DRS ainda também, tipo, é necessária e é boa, tipo, não é tão ruim. É, Não, eu acho que o DRS não é a pior coisa da Fórmula 1 hoje. Eu acho que a pior coisa da Fórmula 1 hoje, que também eu acho que é uma das coisas piores que tem na Fórmula 1, são os pneus. Mesmo a Fórmula 1 mudando de coisa, eu acho que a prospecção dos pneus da Fórmula E, que esse pneu único, eu acho que o da Fórmula 1 também é um problemático, porque, por exemplo, há um não desgaste. Por exemplo, pilotos como o Checo, que antes tinha essa questão de você ter uma proteção muito melhor do pneu. Hoje, essa característica para ele não serve de nada no grid, porque o pneu da Pirelli por si só já dura, já foi feito para durar um bom tempo, entendeu? Não é muito ajudado pela preservação dos pneus. Então, assim, hoje, para mim, a característica de pneus é muito pior do que o DRS. assim, dá pra fazer um podcast inteiro, inclusive sugestão de tempo, sobre só o que está de errado na FIA, na Fórmula 1. A Sim. gente tem a FIA, a gente tem os pneus, o DRS, o Toto Wolff, muita coisa que está errada na Fórmula 1. Toto Wolff, o pior de todos. Então, Toto Wolff, toda, claro. Esqueceu de citar aí, uma coisa que tá errada no O George Fórmula Russell, só 10 1. equipes, Obrigado. dá pra falar muita coisa. Os pneus realmente são péssimas, pelo amor de Deus, alguém tira a Pirelli dali. Mas eu não tô dizendo que DRS, eu sou contra o DRS, eu sou a favor dele existir. Uhum. Mas eu não sou a favor nesse regulamento, mas eu sou a favor deles fizerem o máximo para tornar a existência deles desnecessária. Justo. Acho justo. E, inclusive, eu sou muito mais fã de push to pass, aí, ó, time push to pass, porque dá pra você defender usando ele. Se você é atacado pelo DRS, tu só agradece a Deus pela posição que você vai ser perdido ali e abraça. O da Super Fórmula Agora, também, você pode usar tanto pra defender quanto pra ultrapassar. Eu não lembro o nome. Exato. Eu acho muito mais legal. Push to pass também, tá? Ah, eu não lembrava que era esse nome. Mas o pior de todos pra mim é da Fórmula E, que eles têm que passar o negócio do lado. Pô, esse trem é muito ruim. Então, nossa, nesse
nesse novo Gen 3 aí, que o Gen 3 é ágil, uma pedra, ele não serve pra merda nenhuma o ataque mútuo. Você perde toda a vantagem que você ganha com a potência extra. Porque você tem que passar lá Porque- fora. Porque o carro ele é muito rápido. O Gen 3 é muito mais rápido que o Gen 2. E muito menos aerodinâmico. É uma forma que eles criam para fazer uma ultrapassagem. Só que também tem a questão do que o Beck falou aí, que o G3 hoje não é ainda, né? Não é um carro que é feito para ser o mais veloz, ou, tipo, não mais veloz, não, tipo, o mais rápido ganha. Sempre é o melhor administrador ganha. Então acaba que o modo de ataque tem um pouco o poder Mas eu acho reduzido que de o fato. Na minha maior opinião. problema do modo de ataque é você ter que passar ali por fora pra pegar ele. Eu acho que se cada piloto pudesse acionar ele de certa maneira no seu carro, seria muito melhor. Olha, na minha humilde opinião, o Gen 3 foi o pior erro da Fórmula 1 desde que eles nasceram, basicamente. Porque, sei lá, ele produz umas corridas que, na minha opinião, ficam muito mais artificiais do que realmente corridas, sabe? Uhum. É muito mais na... É tipo a Fórmula 1 dos anos 2000, que era basicamente estratégia de combustível. É o que a Fórmula E virou. E, pô, ninguém se lembra. Indy em oval. Indy Oval, exatamente. Indy Oval é estratégia de combustível. É economia de combustível. Não que a Indy Oval seja ruim, porque a Indy Oval tem a chance do carro ficar capotando. Então é interessante. Mas... ninguém lembra da Fórmula 1 dos anos 2000 como um auge do automobilismo, ou alguma coisa assim. No começo dos anos 2000, aqui, antes deles mudarem a opinião. Eu acho assim que a Fórmula E tem um prospecto de melhorar nessa questão, até porque como o Gen 3 ele tá sendo treinado. Mas assim, de uma certa forma, como eles já estão pensando no Gen 4, eu não sei se o Gen 3 de fato vai prosperar como a gente espera que prospere, entendeu? O prospecto é melhorar, porque piorar não tem como. Bom, pra pontuar, né, o formato da Indy, eu não sei. Essa que é a verdade. Tipo, eu assisto Indy, eu sei que eles têm, tipo, umas duas. Eles sempre têm duas ou três São treinos. três FP. Só que um é depois da quali. É tipo antes da corrida. Eles têm um pré-treino Na verdade, antes da são corrida. 3 FP, aí tem um warm-up. Isso, Então são warm-up. 4 FP. Entendi, então. Então são 3 a quali, aí o warm-up e aí a corrida, no normal. No oval é a mesma coisa ou é um pouco diferente? É, Ou só muda a quali? no oval, boa pergunta. Eu não, honestamente, dificilmente assisto um quadro ainda. No oval depende, porque a Indy começa com muito mais tempo, tipo, tem vários treinos pra Indy até a questão. Além que a definição não é. Acaba por ser, né? Porque, tipo, pelo cálculo da física, mas não é por tempo, mas sim por velocidade média de velocidade conseguida, né? É a maneira que eles fazem esse cálculo. Apesar que dá a mesma coisa de que se fosse por tempo. Só que tem uma questão na Indy que é, por exemplo, além disso, se for rodada dupla, aí são duas voltas, por exemplo. Então, uma volta é para uma quali e a outra volta é considerada para o outro grid. Entendi. E a pontuação da Indy, eu já comentei sobre isso. A gente comentou, né, sobre isso semana passada, mas vou pontuar lá novamente, que é 50 para o vencedor, e aí, assim por diante, 40, 35, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Mesmo se você não terminar, e mesmo que você terminar abaixo de 25, você faz 5 pontos. Eles também dão pontos para pole, para liderar pelo menos uma volta e por liderar a maior quantidade de voltas, certo? Para mim, a melhor É a pior pontuação. pontuação. É a pior pontuação. Rapaz, eu não sei. Tipo, eu acho que é a melhor por uma consequência de que, por exemplo, todos os pontos valem, então, tipo, vai ter disputa em todos os lugares do grid. Na Fórmula 1 é tipo, vou tentar jogar em P10, mas aí tipo chega um momento que tipo tanto faz e aí Tá, não tudo tem mais bem. disputa. Eu Não, não sim. discordo da pontuação ser pra todo mundo, mas é muito ponto. Por que você tá dando ponto que a pessoa liderou uma volta? Vai se lascar. Consegue ser pior que a pontuação da NASCAR. Esse que a NASCAR dá ponto no meio da corrida. É uns pontos desnecessários que ele deu, é muito ponto. Não, eu acho genial esse do ponto de liderar mais volta. Ok, Max Verstappen ganharia todos os Eu pontos se fiz fosse a na Fórmula 1, conta mas semana eu acho que passada, vale. se ele ia ter mais de 1000 pontos. Acho justo. Eu acho que se eles trocassem pra pontuação. É o que a gente falou semana passada.
se colocar a pontuação da SF Junior, que dá 30 pro vencedor, aí vai indo de 25, 22, aí 20, 19, 18, 17, Até 18, chegar no 1. até chegar, e desse um ponto pra cada um, eu acho que seria bem melhor. Porque 5, até você dar 5 pra uma pessoa que deu DNF é sacanagem, pô. Eu acho muito ponto. Aí eu acho que fica meio esquisito. E a Indy 500 dá ponto quali, né? Dá ponto pros 12 primeiros no quali, o que é impressionante. Isso. Que deveria ocorrer em Mônaco. Pelo menos a Indy 500 agora não tá dando ponto dobro. Porque ano passado eles deram ponto dobro. E aí por isso a gente teve que aguentar Marcus Ericsson liderando o campeonato por muito tempo. Porque ele ganhou a Indy 500. Na minha opinião, todos os ovais deviam ter pontos dobrados. Muito pior correr em oval do que correr em circuito normal. Vocês fizeram o cálculo de quanto seria se fosse dobrado esse ano? O New Garden chegaria em que Ele ia ter posição? mais 50 pontos. O que significa que ele teria mais 50 pontos. Que significa que ele ia ficar em terceiro lugar. Só isso. Impressionante. Isso sem contar a pontuação dos outros. Porque ele ficou ele ficou 99 pontos abaixo do Scott Dixon, que ficou em segundo. Então 50 pontos não ia fazer diferença. E a gente ia ter que contar que todo mundo também ia fazer o dobro de pontos. Então. Mas. Muita mão. Ia ter que fazer muita conta, Samuel. Eu sou de humanos. Eu também. Triste, eu tava na esperança. Não, mesmo se fosse ponto dobrado, ele não ia ganhar, não. Agora, se fosse ponto dobrado em todo oval, aí conversamos. Aí sim, aí eu acho que talvez ele chegasse. Porque ele só não ganhou uma oval. A ideia aí pro próximo ano, hein? Que ideia boa. Me favorece, então é boa, né? Voltar, era assim a regra antes, né, mãe? Quem foi o bobo que tirou a regra? Com certeza era Richard da Penske. Não foi o Roger Penske, com certeza não foi o Roger Penske. Então, beleza. Pra gente pontuar e terminar aqui esse podcast, vamos falar um pouco das temporadas desse ano. Então, eu vou aqui dar as estatísticas de cada um e aí a gente fala das 3 rapidinho. A Fórmula E teve 16 corridas, que aconteceram entre janeiro e julho de 2023. 11 pilotos fizeram poles. A gente teve 7 vencedores diferentes. O campeão foi o Jake Dennis, da Andretti. Ele teve 2 vitórias, 9 pódios, 2 poles. No final, ele fez 229 pontos e ele venceu com 30 pontos de vantagem para o segundo lugar. A equipe que foi o Nick Cassidy, né? A equipe campeã foi a Envision, que tinha como piloto Sebastian Buemi, que terminou em sexto, e o Nick Cassidy, que terminou em segundo, como eu disse. Juntos, eles tiveram 4 vitórias e mais 5 pódios. Eles fizeram 304 pontos e ficaram 12 pontos à frente do segundo lugar. Vocês que viram o F1, tem alguma coisa pra comentar sobre a temporada de 23? Foi justo, título dele. Não tem muito o que dizer. Eu tenho uma única frase. Aposenta, Buemi! Justo. Galera da André, por favor, não demite o Nato aí, não. Chega de Nato, bota o Beckman pra correr, que ele sim sabe das coisas. Eita, aí ó, mais uma dica. Bom, então seguindo pra Fórmula 1, que ainda não acabou, mas acaba esse final de semana. Mas de qualquer maneira já tá tudo decidido, né? Graças a Deus. Eu sinto muita falta quando acaba, mas tudo bem. A Fórmula 1 vai ter 22 corridas que aconteceram entre março e novembro de 2023. A gente teve 5 pole positions diferentes, 7 se você contar as sprints. Foram 3 vencedores diferentes apenas a temporada inteira, 4 contando a sprint, porque o Oscar venceu uma sprint. Campeão foi Max Verstappen, da Red Bull Racing. Ele teve 18 vitórias e mais 2 pódios e 11 poles, ou seja, ele só não chegou no pódio em uma corrida até agora, sendo que ainda falta uma corrida para acontecer. E ele fez no total 549 pontos, terminando, por enquanto, 276 pontos na frente do segundo lugar, que é o seu companheiro Sérgio Pérez. A campeã dos construtores foi Red Bull Racing, pilotos Max Verstappen e Sérgio Pérez, né, que ficaram também em primeiro e segundo no campeonato. Eles tiveram 20 vitórias e mais 9 pódios na temporada, fizeram no total 822 pontos, sendo 430 pontos na frente do segundo lugar, que é atualmente a Mercedes. Lembrando que ainda falta uma rodada para acabar. Eu tenho quase certeza que é a temporada que menos venceu pilotos diferentes, junto com 2015 e 14. Eu acho que todos os recordes dizem que é a temporada mais, assim, dominante da história, né? Sim, eu acho que se não fosse. Que a gente tem que agradecer que tem o Checo no grid e que ele entrou em uma fase, porque senão ia ser sempre aquele negócio do tipo, primeiro, segundo, e aí tem uma escolha aleatória lá de quem seria o terceiro, que se fosse na segunda parte ia ser só o Lando. Mas como o Checo teve essa má fase, aí teve várias pessoas no pódio diferentes e tal, e pelo menos essa foi a parte legal de que
foram 11 pilotos no pódio Uhum. diferentes, de 6 equipes. Só faltou o Stroll. Eu ainda acreditei que o Stroll conseguiria em Las Vegas, mas Abu Dhabi promete. Vem aí. Abu Dhabi, Jake Dennis vai botar 35 segundos no Pérez no SP. Aí o Marco vai chegar ali mesmo e o Dennis vai pegar o terceiro lugar. Ele não vai conseguir fazer isso porque quem vai fazer o FP no lugar do Pérez vai ser o Hadjar. Não, mas o Dennis vai fazer o melhor tempo do fim de semana em comparação ao Pérez. Ok, pode ser. Essa vai ser boa. Sobre a temporada desse ano, tipo, realmente, tipo, a temporada é extremamente dominante. Chata. Dominante. Eu não tenho do que reclamar. Pra mim era felicidade todo final de semana. A culpa não é minha, que vocês torcem pra outras pessoas. Não, mas falando sério, tipo, poderia ser melhor, claro. Tem muita coisa que. Acho que se a Red Bull fosse um pouquinho menos dominante, já era o suficiente. Eu acho que o Max seria campeão de qualquer jeito. Mas só de você ver aqui que, tipo. Cara, ele tem 276 pontos de vantagem pro companheiro de equipe dele. Então, assim, é uma vantagem gigantesca. Porra, são 10 vitórias. Sim, ele sozinho. Porra, são 11 vitórias. Ele sozinho ganharia o campeonato de construtores, sabe? Fala, Samuel. Porra, foram 11 vitórias. São 11 vitórias diferentes. É muita coisa. E assim, o Max, por exemplo, você vê a incompetência da Mercedes em 2020, vamos dizer, e sempre ela falhava alguma coisa. E a Red Bull nunca falhou com o Max, assim. Então, tipo, foram super perfeitos Sim, eles mesmo. Era extremamente impossível. merecem isso, não tem o que a gente falar. É, tipo, pra gente que tá assistindo, que de vez em quando é chato. Mas pra mim, como eu disse, como eu torço pra Red Bull e eu torço pro Max, sinceramente, aí, problema de vocês. Eu só quero informar que se o Toto Wolff tivesse seguido o conselho do Christian Horner e só mudado a porra do carro Nós dele, teríamos uma temporada nada melhor. disso teria acontecido. Sim, A Ferrari ia derreter e perder o título de novo? Ia. eu concordo. A Ferrari ia tomar de novo e perder o título de novo? Ia, Iria, mas pelo menos ia competir. exatamente. Leclerc iria bater no muro em alguma corrida? Iria. O Xavi iria errar em pelo menos 7 corridas da temporada? Iria. Mas a diferença do Max ia ser somente 150 pontos para o Pronto. Charles. Exatamente. Exato. Bom, e na Indy, a temporada desse ano teve 17 corridas entre março e setembro. Dessas 17, 5 foram ovais. Ou seja, só 5 foram corridas sérias. A gente teve nave, meu Deus. A gente teve 9 poles diferentes, 7 vencedores diferentes. O campeão foi Alex Palou. Ele é da Chip Ganassi. Ele teve 5 vitórias e outros 5 pódios e mais 2 poles. Ele fez 656 pontos no total, com 78 pontos de vantagem para o segundo lugar. E o construtor de motor campeão foi a Chevrolet. Dominou com a Ganassi, né? Trouxe o título pra Chevrolet pra casa e... dominou. Podia ter saído da Indy vindo pra Alfa Romeo, mas é isso aí, abraço pro Palou aí, não vença mais. Com o carro adulterado é fácil. Uhum. Não, o carro é adulterado. Aquela corrida aí que a asa dele se recusou a cair. Não, É de um nível assim. É um pacto satânico aquilo. Não aquela tinha corrida jeito, foi gente. inacreditável, porque ele bateu lá e tipo, a asa dele ficou pendurada. Aí todo mundo, meu Deus, ele vai perder tempo, vai perder a corrida, vai perder o pódio, sei lá o que ele tava. Tipo, ele tava no top 3. E tipo, foi como se nada tivesse acontecido. Simplesmente, ele foi lá e continuou normal. Não perdia tempo. Como que não perde tempo? Eu só vi um carro que, tipo, bate assim, todo mundo bate no carro e o carro não perde desempenho, que é a W14. Mas assim, também, né, obviamente, para ter o Russell lá, teria que ser um carro forte mesmo. Mas aquele carro a gente ficou assim, cai, não caía. A gente ficou muito puto naquele dia. Nossa. Bom, esse dia foi sacanagem. Bom, acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre? Eu posso fazer as minhas ponderações finais, que é aqui o Russell não é piloto, o Buemi deveria estar aposentado e o Palou, ele deveria ter um carro ruim para ver se prova como piloto de verdade, porque carro adulterado é muito fácil. Socorro! Além de do Malucas próximo ano, só deixa isso aí bem claro. Eu quero pontuar que torçam pra Max Verstappen, eu arranjar algum loirinho pra torcer na Fórmula E, e ano que vem, Max Gunter. Vou torcer pra Max Gunter ano que vem. E ninguém tira o título de Joseph Newgarden ano que vem. Ele não vai ser mais o eterno vice. Verdade. Eu era o vice. E aí? E você, Beck? Ai, o Verstappen ele é Vasco agora, né? O Verstappen, por favor, vem jogar aqui no Vasco. Estão precisando do ponto de velocidade. Essas coisas aí.
Larga essa carreira de automobilismo. Você já ganhou tudo que tinha pra ganhar, isso aí. Você já é o melhor da história. Todo mundo sabe. Só perde pro Fangio, porque o Fangio corre com pedreiro. Então, por favor. Deu, né? Já deu, já se aposenta, pelo amor de Deus. Alex falou, sai daí, vai pra categoria de verdade, vai pra NASCAR. E Jake Dennis, sei lá, você pode continuar, não tem nada contra você. Apesar de não ter nada a favor também. O Jake Dennis, ele pode continuar. Agora, ele deveria ter o David Beckham. Porque, assim, quando você não tem companheiro de equipe é fácil. Mas, quando o David Beckham for pra Andretti, o Jake Dennis já Jake era. Dennis, vai pra Andretti da Fórmula 1 e deixa o Beckman assumir seu lugar. Eu sei que ele vai ser campeão 55 vezes. Bom, e com essa, eu me despeço. Novamente, muito obrigada por ouvir esse episódio, porque tá gigante. Gigante! É isso. Volta aí, qual temporada você gosta mais? Qual categoria você gosta mais? Tchau, Vicky. Manda mensagem, sugestão, crítica, a gente aceita tudo, certo? E se você quiser participar do próximo, só fala. Quem não falar NASCAR tá errado, tá? NASCAR não vai ser uma opção. Eu só, Episódio da NASCAR quando? Nossa, podemos. Eu vou ficar só ouvindo. Mas tudo bem. eu só tenho que deixar claro aqui, se você for Georgette, fã do Russell, sei lá como que você se denomina, terroristas, o seu voto não é válido. Se um fã do Russell ouviu esse episódio até o final, eu acho que ele merece um prêmio. Na verdade, a organizada do George Russell se chama Talibã. Cara, olha. Essa eu deveria finalizar isso aqui. Obrigado, Vicky, por me chamar hoje. Com essa eu digo boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.